Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Rodada de Negócios, o podcast oficial da agência TBA para pequenos e médios empresários. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a Jamile Marcon, que ela é empresária há mais de 20 anos, também é sócia daqui da Vencer Hub, que é onde a gente está gravando hoje o podcast. Jamile, se apresenta um pouquinho pro pessoal, conta um pouco da tua história. Perfeito. Muito obrigada, me senti muito lisonjeada pelo convite de ser a primeira convidada, né? É verdade. Porque no primeiro episódio não teve convidada e eu me sentindo muito, muito feliz por estar aqui com vocês. Então, eu tenho uma carreira já de 23 anos dentro do empreendedorismo. Então, sempre fui empreendedora, né? Desde o meu primeiro negócio, trabalho, fonte de renda, já foi através do empreendedorismo. Eu não romantizo o empreendedorismo. O empreender, para mim, foi necessidade. Não tinha outra opção. Eu venho de uma origem muito humilde, família muito pobre e de pais empreendedores. Inicialmente, quando tu vem assim de uma família empreendedora sem sucesso, tu quer ir longe disso, né? Essa era a ideia, assim, tudo. Eu quero estabilidade, quero um emprego, quero um concurso público. Essa é a ideia inicial. Padrão. É um padrão, né? Porque tu tem aquela dor, né, relacionado ao que tu viveu com a tua família, com a pobreza. E a pobreza dói muito. É uma coisa muito difícil, né, de viver. Mas enxerguei que ali dava para eu mudar a minha realidade e da minha família através do empreendedorismo. Eu comecei a empreender quando eu me deparei com a situação de que eu não conseguiria estudar, porque a minha ideia, pelos meus pais não terem estudado, eu achava que uma pessoa só conseguiria se dar bem na vida se fizesse uma faculdade. A minha geração, né, é disso, é desse pensamento. Padrão de novo. É um padrão também. E eu vi que eu não teria como fazer a faculdade ali. Terminei o ensino médio com 16 anos e eu entrei, por um acaso, num ramo de joias, que é o mesmo que eu trabalho até hoje, e vi pessoas ali com uma situação financeira muito boa e que não tinham faculdade. Eu digo, opa, tá aí, foi uma primeira alternativa que eu encontrei de conseguir mudar a minha realidade, porque eu tinha isso muito claro desde menina, desde sempre, que eu não queria ser pobre. Eu tinha isso assim muito, não sabia o que eu queria ser, mas sabia o que eu não queria ser. Que eu não queria ser pobre, não, em hipótese alguma, que eu faria alguma coisa para isso. E eu vi os representantes comerciais, que era na época, eu acredito que era um dos mercados mais bem pagos da minha... Não tinha muito digital ainda? Não existia. Não existia ainda. Olha, acho que era o início ali, para nós aqui, né? Recém tinha passado de DOS para Windows. Só para vocês terem uma ideia, né? Da questão do digital. Foi bem nessa época, até foi minha primeira conta de e-mail, para vocês terem uma ideia da época, assim, né? Isso aí foi lá por 2000... Nem MSN tinha ainda. Não, foi antes do MSN ainda. 2001 foi, mais ou menos. E eu vi essas pessoas ali com uma situação financeira, um padrão que eu disse, tá, isso é o que eu quero para minha vida. E é possível sem faculdade. Então, vou fazer de tudo para isso dar certo. Essa, para mim, era o meu cavalo encilhado. É a minha chance. Entrei nisso como secretária de um representante e eu disse, vou fazer isso. Aprendi tudo e modelei. PNL já natural, já na veia, né? Modelei aquelas pessoas e eu vou fazer o que eles fizeram para chegar aonde eles chegaram. E eu falo muito sobre isso, né? Que toda teoria foi prática um dia, né? Então, o PNL nada mais é do que isso, né? Hoje a gente usa, né? Modelar, usa todos esses termos como se fosse algo novo que foi descoberto. Mas não, as pessoas já faziam isso, já fazem isso ao natural. E eu já tinha o PNL na veia já desde menina. Modelei aquelas pessoas, eram homens muito mais velhos até que eu. E comecei a trabalhar ali com 18 anos como representante de uma marca de joias. Uns 3, 4 anos depois comecei a produzir as próprias joias ali, comecei a descobrir caminhos. Fui achando... Diminuir custo, aumentar margem. Isso aí. Fui vendo ali, terceirizando, fazendo... E até que cheguei na China, que era o máximo ali, onde tu teria... Porque o que eu sempre tive, assim, pra mim, né, desde menina, que eu tinha que chegar a um degrau mais alto. Eu tinha essa sede, essa fome, essa vontade, necessidade, né, de fazer isso. E eu enxerguei que na China era onde eu conseguia esse produto mais barato.
Daí comecei a ir para a China para produzir, trazer isso para o Brasil para vender para os fabricantes. Enfim, foi aí uma longa carreira, né? Nos 23 anos, tive indústria. Na pandemia, me adaptei. E isso é uma coisa também muito importante que eu gosto sempre de trazer a respeito de tu ter o plano B. Eu tinha um plano B na pandemia. Não existe estabilidade. Não existe. Pois eu já penso assim, ó, sobre estabilidade. Já vamos entrar num assunto aí. Para mim, a estabilidade, quem sabe vender para mim é estável. É o único lugar que existe estabilidade é quando tu sabe vender. Porque tu pode ir trocando o produto, pode ir trocando o cliente, pode ir trocando ali tua persona, teu público, a marca. E se tu souber vender, tu não passa faz fome. Qualquer coisa. Tu vai saber se virar. Né? Em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive. Isso. Para mim, a única forma hoje, ou o serviço público, que é estável, sim, a não ser Mais ou menos, quando eles dão umas atrasadinhas ali, né? Mas no CLT não tem estabilidade. Eu vi muito empreendedor desistindo do empreendedorismo e, não, eu preciso de algo estável, CLT. Tá, tu é estável enquanto teu patrão quiser que tu seja estável. A hora que ele decidir que tu não quer mais. E vi muitas pessoas ali da minha geração que ficaram 20 anos, por exemplo, num banco. E daí chegaram num cargo ali, num salário mais alto. Eles vão lá e trocam pela uma Dudinha mais jovem. Uma Dudinha não, Maria. Trocam pela Maria mais jovem. E elas não conseguem se voltar no mercado naquele patamar ali que elas estavam no anterior. Daí tem que começar de novo. Só que quando tu começa de novo, eles não querem uma mulher de 40 anos. Eles não dão um emprego do zero ali para uma mulher de 40 anos. Né? Porque já sabem, mas ela não vai ser satisfeita aqui com um salário baixo. Então já... Ou já tem família, não vai Nesse caso, a experiência se torna quase negativa. Né? Totalmente. Num caso... Dentro desse contexto. Dentro desse contexto, totalmente. Totalmente. Tu ter experiência, a não ser, obviamente, se tu tem um grande nome dentro do mercado, né? Que daí tu vai para grandes companhias, mas a gente sabe que isso é uma pequena porcentagem. Se a gente, né, colocar ali dentro de um funil, que a gente gosta, né, muito de usar o funil, dentro de um funil é só o biquinho ali do funil, né, não tem muito isso. E fiz isso dentro do ramo de semijoias ali, em torno de 20 anos e entendi a necessidade de ir para frente das câmeras também, né, do posicionamento. Porque semijoia, que é o produto que eu trabalho, existe muito. Existe muita joia, muita gente vendendo joia, muita marca, né? É um mercado bem competitivo. Como todos, né? Mas eu entendi que eu tinha que ter algo diferenciado aí, né? Daí aí que nós vamos contar o que aconteceu no meio do caminho e vai aí Que é aí onde mora o segredo. É aí. Tem bastante coisa aí para compartilhar com vocês, para quem tá nos assistindo também. São 23 anos fazendo isso, passei por todas as crises aí que vocês ouvem falar, eu passei por várias delas. Nunca me apeguei nisso. Sempre fiz a minha, assim, tipo, tentei a gente obviamente tem que estar ligado com o que está acontecendo, né? Fora, tem que saber, mas não dá para ir muito a fundo. Olha o preço da gasolina, cara. Não desespera, né? Cara, faz parte. O que eu posso controlar, né? A gasolina subiu, tá? Vamos faturar um pouquinho mais para isso aí não ser um problema para nós. O café subiu. Vai encontrando alternativas também, né? Por exemplo, a inteligência artificial, né? Que hoje ajuda a ter a eficiência, tu reduz de um lado, também. Porque o outro está mais caro também, né? E a gente, ou também... eu vejo isso muito dentro do empreendedorismo, a questão de produtos. As pessoas acham, para eu faturar mais, eu preciso aumentar o meu preço. Não necessariamente, tu pode reduzir custos. E aí entra a inteligência artificial para fazer isso, né? Tem uma frase muito interessante que eu escutei esses dias, que quando o empresário que ele quer lucrar mais, então a primeira coisa geralmente que ele pensa é, como que eu faço para faturar mais? Isso. Mas quando tu fatura, vamos supor aqui um exemplo, 10 mil reais, esses 10 mil reais, eles têm várias parcelas de custo. Nós temos imposto, funcionários, capex e opex, vários custos operacionais, no fim vai te sobrar ali talvez 2 mil reais. Então, na verdade, tu tem desses 10 mil, 20% de lucro. Agora, se tu elimina 10 mil reais de custo na empresa, é 10 mil reais de lucro. É lucro na veia. Então, a diferença que faz, às vezes, o pessoal, eu preciso lucrar mais. Em vez de olhar só para o faturamento, também olha como que pode diminuir o custo. Eu falo muito isso, trabalhei muitos anos só com um produto, né? Daí eu sempre usava isso, eu digo, o segredo da venda está na compra. Que a pessoa está preocupada, vou ter que subir o preço do meu produto.
Não necessariamente. Tu consegue mexer. Tem muita coisa, né? É quase um corpo humano ali, uma empresa, né? De tantos caminhos ali, tantas formas que a gente tem de mexer, de adaptar para conseguir reduzir esses custos. E dá para reduzir, tem muita coisa. E muitas vezes as pessoas não sabem que tem, né? Porque não se informam, não estudam, não entendem de fato sobre o seu negócio. Aí vem a questão que eu falava com vocês aqui antes, sobre o diferencial de tu trabalhar muitos anos com a mesma coisa. Porque daí tu acaba ficando... Tu entende muito sobre aquilo. Tu cria padrões sobre as coisas, né? Até dentro de crise. Começa a lidar com a crise já dentro de um padrão. E até as pessoas dentro dos segmentos, assim, hoje se eu tenho uma turma do meu ramo que almoça toda sexta-feira numa mesma churrascaria. Muitos anos, enquanto eu precisei, né, que eu digo, preciso ir lá entender alguma coisa, ver o que estão fazendo. De tempo, é onde eu vou estudar, né, de tempo em tempo lá desse segmento. Se eu chego lá, acho que há 20 anos, eu chego nesse almoço, e todos estão reclamando. Todos reclamam. É uma coisa assim, é um murmúrio, assim, um negócio coletivo. É mais um grupo de autoajuda. Mas é coletivo, assim, e isso é muito comum. Até a geração aí mais jovem já tem uma consciência em relação a isso, né? Toda essa questão, o que tu emana pro universo, volta. Energia. Já tem essa pegada ali, mas o pessoal mais velho parece que disputam desgraças, né? Qual tá pior? Parece que já vira assim mérito, né? Qual que tá pior? Não, mas o meu tá pior. Eu esse mês, não sei o que, eles ficam disputando isso. Literalmente. E é muito forte, é real, isso é a geração nova aí veio com algo bem legal em relação a isso, essa conscientização em relação ao reclamar, porque nós estamos falando aqui de pessoas que eu citei ali, são empreendedores. Muitos são representantes, mas são donos de suas empresas com faturamento altíssimos, ou donos, né, os donos das joalherias. Eu fazia a visita. Eu ia na loja, eu ia numa joalheria 5 vezes até conseguir abrir a minha mala quando eu era representante, porque eles queriam ter a confiança. E eu passei algo que provavelmente vocês passem também, que eu era muito jovem para fazer o que eu estava fazendo. Chegou épocas quando eu já tinha a minha marca, eu buscava na China, eu já fazia tudo, eu mentia que a empresa era do meu pai. Porque senão não me levavam a sério, porque eu tinha 20 e tantos anos, tu é dona de uma indústria. Eu dizia, não, a empresa é do meu pai, eu trabalho com meu pai. Meu pai vendia churrasquinho. E eu dizia que a empresa era do meu pai para me levarem a sério por ser um ramo conservador. Obviamente, hoje, dentro do mercado de vocês, bem pelo contrário, as pessoas até preferem, né, pessoas mais jovens, né, já acreditam no potencial das pessoas mais jovens relacionado a isso. Mas dentro do meu mercado, que era uma indústria, algo assim, principalmente antigamente. Precisava muito, né, dessa credibilidade que eu tinha que usar o nome do meu pai. Obviamente, na época não tinha Instagram, coisas assim que pudessem provar o contrário. Que pudesse provar que era uma mentira, né? Mas eu tive muito tempo que dizer que a empresa era do meu pai, sim. Caramba. E tu falou muito que tu precisou construir diferenciais para realmente se diferenciar da tua concorrência, porque hoje tem muitas lojas de semi-joias, de joias, enfim. A gente falou até no episódio anterior muito sobre como se diferenciar no mercado. Porque hoje em dia é cada vez mais fácil abrir uma loja. Na época que tu abriu, acredito que tinha uma barreira de entrada maior, então não tinha internet. Tu tinha que aprender na raça, vender, tu tinha que achar os fornecedores, ter contatos. Hoje em dia é mais fácil. E quanto a barreira de entrada é menor, é mais fácil as pessoas entrarem e tem mais concorrência. E mais fácil para todo mundo, né? Exatamente. O que tu vê que foi o teu diferencial? Como é que tu conseguiu se destacar? Principalmente pensando nos dias de hoje. Nos dias de hoje, para mim, é o propósito. É tu vender o teu porquê. Isso, para mim, é o principal. Perfeito. Isso, eu venho trabalhando em cima disso há 5 anos. E eu mudei, na pandemia, o meu formato de negócio. Eu tinha uma indústria, quando veio a pandemia, com 35 funcionários. Eu entendi, por ter muitos amigos chineses, e eu já estava acompanhando de fato, não o que a mídia estava passando, né? Eu já estava acompanhando de fato, em tempo real, com as pessoas de lá, o que estava acontecendo. Eu tinha certeza que a pandemia seria algo... Enquanto ainda a gente aqui estava, mas não estava entendendo, a gente foi entender, já estava acontecendo de verdade, né? O que nós não fomos preparados ali. E pelo que estava acontecendo fora, já dava pra gente ter se preparado. E eu já tinha essa noção,
Até porque veio de lá, né? Essa informação foi de lá, foi da China. Eu já tinha essa informação privilegiada, daí já um ponto número 1, network. Conhecer pessoas, o máximo de pessoas que tu conhecer que vão poder te antecipar de coisas assim, né? E eu já tinha essa ideia, eu tinha 2 sócios na época, e eles não acreditaram, e nossa empresa era no interior, era em Erechim. E eles, guri de interior, assim, tipo, capaz, só eles ria, era só uma gripezinha pra eles. E eles riam de mim, mas tu acha que as pessoas vão parar uma semana e quando acabar o dinheiro vão voltar a trabalhar. Eles diziam isso o tempo todo e eu tinha certeza do que ia acontecer, daí eu comecei a ficar louca da Covid, né? Antes ali da coisa estourar. E eu tomei uma decisões. Isso, cara, daí não ter, aí é onde entra a Jamile empresária, de tu não ter sentimento uma hora dessa, fazer o que tem que ser feito. De cara, era o meu sonho aquela indústria. Lógico. Era uma indústria, né? Era assim, era o meu sonho aquilo ali, eu botei todo o meu dinheiro, toda a minha energia, eu abri mão da minha vida, porque eu viajava o tempo todo. Não tinha um relacionamento, deixei de ter filhos, deixei de fazer muita coisa pelo meu sonho. Aquilo ali era o meu sonho, aquilo ali era a minha vida, aquela empresa, né? E eu deixei tudo. Na hora que eu vi, eu disse assim, vai afundar. Daí o pensamento sobre o que nós falamos sobre vendas. Eu sozinha, eu saio vendendo isso aqui. E eu consigo me manter. Mas com 35 famílias, eu vou ter que vender muita coisa para conseguir manter isso aqui. Eu queria ter aproveitado na época alguns poucos benefícios que nós tivemos, né, do governo, para os funcionários ficarem em casa, enfim, né, e os meus sócios eram 2, eles não concordaram, eu discordei, e eu fui até o fim na minha decisão e saí com um papel, com um contrato de que eles me pagariam, me devolveriam, enfim, né, e no fim não aconteceu. Em menos de 2 anos, eles quebraram de uma forma, assim, de... Sem volta, porque tiveram que ir embora, porque entrou história com o interior tem muito isso, né? Entrou situação com a agiota, negócio assim de agiota e levar os pedaços da fábrica lá. Foi um negócio pesado, assim, bem pesado. E eu tinha o meu plano B, que isso aí é outra coisa muito importante. Tu ter um plano B, porque a gente nunca sabe o que acontece. E eu tinha o meu trabalho de TCC da faculdade, que foi um Mary Kay. Sabe, né? Um estilo Mary Kay, não vou dizer marketing multinível, que já ficou ficou meio pejorativo. Ficou feio, né? Virou meio pirâmide, mas era um estilo Mary Kay com semijoias. De ter uma equipe, representantes. Todo mundo indo pro digital nesse momento, porque na pandemia foi onde estourou o digital. Todo mundo começou a vender na internet. Eu disse, cara... E todo mundo consumindo dentro de casa também, sem ter o que fazer. Daí eu disse, cara, vai todo mundo pra cá, eu vou por outro lado. Instinto, enfim, conhecimento, eu disse, vou fazer isso. Fui num salão, numa vila, na periferia, clandestino, porque os salões, as estéticas de bairros, assim, não funcionavam. Dentro da periferia, a vida normal. As pessoas não deixaram de trabalhar. Elas continuaram abrindo seus salõezinhos de beleza e eu digo, que baita mercado. Eu comecei a ir no Morro da Cruz, que dá bem pra trás, assim, da minha casa, e comecei a ver, assim, ó, mercadinho, tudo aberto, tudo funcionando. Sim. No meio da pandemia, e elas Caramba. Ali, tudo de máscarazinha e fazendo unha, né? E eu ia fazer a unha num lugar ali, eu digo, tá, é aqui. Eu tinha o meu trabalho de TCC da faculdade, que era um formato de venda direta de semijoias. Peguei uma maletinha, coloquei a semijoia dentro e deixei pra guria da estética vender. Segundo, terceiro dia, vem me trazer mais porque eu vendi tanto. E eu digo, opa, e um dinheiro. Não tinha Pix na época, né? Caramba. Dinheiro. Daí eu fui lá, ela me deu o dinheiro, já dei a parte dela, levei mais mercadoria e eu digo, tá. Coloquei ali umas 20 maletinhas dessa e fui indo. Primeiro mês da Elegance, que foi daí eu criei essa... Eu já tinha desenhado tudo, só que o meu público-alvo na época eram profissionais, assim, tipo enfermeira, advogada, eu queria trabalhar com um público melhor. Isso no início da marca? No início da marca, né? Mas eu fiz isso, desenhei lá no meu TCC na faculdade, alguns anos antes. Só que eu pensei assim, tanto que eu fiz uma maleta muito bonita, um negócio, né, bem requintado, né, refinado, porque eu queria trabalhar com esse público, esse era o meu desenho de negócio.
E eu entreguei no primeiro mês de faturamento da Elegância. Eu fiz 34 mil de venda. Só no meio da pandemia, no meio da vila, com ali, eu não tinha na época eu não tinha esse controle de número de vendedoras. Não sei te dizer exato quantas, porque foram entrando no meio do mês, enfim. Daí eu digo, opa, essa brincadeirinha aí dá. Daí fiz um cálculo ali de cara, e eu trabalhando dentro. Isso no primeiro mês foram quantos lugares que tu conseguiu deixar? Eu não consigo lembrar exato, assim, mas tipo, sei lá, 20 lugares. Mas deixou no salão ou com a vendedora? Na estética, porque daí assim, na periferia, a guria que faz unha, ela tem uma salinha que ela atende, sabe? Daí fui deixando em meninas, ou meninas que faziam unha em casa, coisa então, assim. Entendi, tu procurou o microempreendedor. Isso, que já eram empreendedores. Já tinham seus clientes, elas não precisaram correr atrás. Carteira, tudo. A guria que já vai lá fazer a unha, cara, daí eu dizia pra elas, tá, a pessoa vai fazer a foto da unha ali. Bota um anel, vamos botar um anel aqui só pra fazer a foto. A pessoa já viu o anel no dedo? Não tinha, né? E foi muito bom no primeiro mês. Eu disse, gente, o negócio... E eu trabalhando dentro de casa, peguei um quarto em casa, entregava com o meu próprio carro, porque elas não tinham como ir, enfim, né? Eu nem entrava, às vezes, nos lugares, só entregava, assim, a maleta, obviamente. Já tinha feito todo esse desenho do negócio antes, com contrato, nota promissória, né? Porque eu estou entregando uma maleta com 4, 5 mil reais na época em semijoias. Hoje é muito mais, né? Porque o produto foi subindo, né? Nesses anos. E eu digo, tá aí. Daí eu fiz um número ali, eu quero ter 100 vendedoras, daí de 100 vendedoras, cada uma vendendo R$1.000, 100 mil de faturamento, tanto de comissão, fiz um cálculo ali, 30 mil, sobra limpinho ali pra mim, pronto. Fiz aquele cálculo e pá. Em dezembro daquele ano eu já tinha batido aquilo ali. Tu vê como o empreendedor, ele precisa ser muito resiliente. Porque são dias de altos e baixos, né? Que nem a gente conversou. Do nada acontece alguma pandemia, acontece uma enchente e a gente precisa se virar. E aí tu podia sentar e chorar e falar, e agora? O que eu vou fazer? Tô sem minha empresa. Maria, sabe que eu falo também essa frase, que todos os dias tem uma pandemia na vida de alguém. Porque o mundo não para pros problemas que acontecem, né? Todos os dias tu enfrenta alguma coisa, vocês lá na agência, certamente. Que é uma enchente. Nós aqui também, todos os dias temos desafios também, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Exatamente. E, na verdade, o empreendedor já tem esse, né? Porque a gente, cara, todo dia, eu brinco, é eita atrás de eita, né? Todo dia tem uma coisinha. Eu gosto que tu fala que tu não romantiza o empreendedorismo. E eu acho que é sobre isso, porque quem empreende precisa ter estômago para empreender. E pessoas. Daí é onde entra o maior desafio, né? Exatamente. A gestão lidar de com pessoas. Ali na questão, o que aconteceu, o que eu falo também muito sobre empreender? Ego. Porque se tu tem isso, eu uso até esse termo, ego. Porque imagina, uma pessoa que tinha uma indústria, uma pessoa que viajava o Brasil todo indo atender clientes. Eu tinha eu tava nesse nível aqui. Daí, quando eu me vi naquela situação, eu digo, tá. No primeiro momento eu não pensei, porque eu precisava de dinheiro, porque eu tinha um custo de vida bem alto, eu era solteira na época, os meus pais não teriam como me ajudar financeiramente, mas meus pais me ajudaram. Cada argolinha, cada brinquinho na cartela que foi colocado, foram meus pais que fizeram. Eu lembro da minha mãe furando parede para colocar prateleira, porque eu tive que pegar um baita de um escritório e transformar num quarto de casa. Os meus pais, assim, foram essenciais nisso. Minha mãe ir lá cozinhar para mim, porque eu emagreci quase 20 quilos. Porque eu só trabalhava e não comia, assim, foi uma coisa... E daí a minha mãe via isso, ia lá, levava comida pra mim, fazia comida. Meus pais ficaram muito tempo me ajudando. Todo o início ali foi muito deles, assim, não tinham como me ajudar financeiramente, também nada estrategicamente, mas o serviço braçal, eles fizeram ali de cortar. Meu pai aprendeu a cortar e soldar a corrente, porque eu fazia já isso em casa, a mesma coisa que eu fazia na indústria, fazia dentro de casa. O meu pai aprendeu a fazer tudo isso. Minha mãe mais, né? Meu pai é meio... Mas eles junto ali, tentando, sabe? Me ajudaram demais, assim. Foi essencial esse apoio deles, né? E eles entendiam a gravidade da coisa, porque eu já tinha um custo de vida muito alto. Um financiamento imobiliário de um valor bem considerável, sabe? Tipo, eu tinha que manter aquilo ali, né? E aí vem a questão do ego, que a pessoa, pra mim, é um baita buraco pro empresário, pro empreendedor cair,
Que daí entra a questão dos meus sócios, foi por ego, que eles não quiseram retroceder. E eu sou muito a favor disso sempre. Quando, cara, 2 passinhos para trás, recalcula a rota e dá 3 para frente. Muitas vezes na carreira de vocês vai acontecer isso. Se já não aconteceu, de vocês Todo dia quase. tem que dar um passo para trás. E as pessoas não entendem. Quem tem essa flexibilidade, isso é outra palavra importante. Saber ser flexível, para entender que um dia tu vai estar andando com um carro tal e vou ter que botar meu carro no negócio. E vai acontecer. Sim. Pra tu começar, pra tu salvar a tua empresa, tu vai ter que vender teu carro, comprou lá a tua BM dos sonhos, minha BM vai, sabe? Acontece. Vem pela uma mão, vai pela outra. É isso, e daqui a pouco... Depois volta uma Porsche. É isso, é sobre isso. E conseguir ter essa humildade de voltar a andar num Gol, por exemplo, sabe? Tô fazendo comparativos ali com carros, né? Sim. Mas entender essa parte. E isso foi o mais importante ali pra mim nesse momento, porque se o meu ego falasse mais alto, eu teria continuado com a minha indústria, né? E eu tive isso muito... Eu tenho essa humildade aí, eu levo isso lá pra minha infância. Do fato de eu ter vindo de uma origem muito humilde. Eu faço essa analogia sempre. Tu comeu guisado tua infância inteira ali, né? Guisado, embutido, porque tinha um padrão de vida baixo. Daí tu começa a ganhar dinheiro, tu começa a comer picanha e filé. Daí tu precisa voltar a comer o guisado. Eu comi guisado minha vida inteira. Se eu tiver que voltar a comer guisado, tá tudo certo. A pessoa que comeu picanha e filé a vida toda, ter que comer guisado, pesa. Tipo, ai, que é isso, né? E essa questão, isso é uma vantagem para quem vem de uma origem humilde. Conseguir voltar a dar esse passo para trás, não ter a vergonha disso. Não quer dizer que a pessoa de origem humilde, o emergente, né, como a gente diz, eu me considero uma emergente, eu emergi, né, o emergente consiga voltar a fazer isso, porque daí entra o ego. E então, pra mim, isso aí foi um baita segredo, de não ter, de ter tido a humildade de eu sair de uma grande indústria e trabalhar num quarto dentro de casa, eu subi morro entregando de caminhonete as maletinhas nas casas delas, e eu me deparei nessa situação, que eu digo, cara, eu fazia algo tão grande, agora eu tô colocando joia dentro de uma caixinha, tá tão fácil, eu achei aquilo muito fácil, não tinha o desafio. Aí foi uma outra ponto de virada, mentoria. Fiz uma mentoria. Novamente modelando. Fiz uma mentoria com o Thiago, que tá até do criativo ali que eu mostrei pra vocês da Breeder, esse cara aí, que é meu amigo até hoje, foi meu primeiro mentor. E ele me mostrou uma coisa grandiosa no meu negócio. Ele disse assim, Jamile, quantas vidas a tua caixinha de joia tá transformando? Sei lá, acho que eu já tava nas minhas quase 100 vendedoras, né? Tu tem noção da grandiosidade do teu negócio hoje? Daí eu entendi o propósito do meu negócio. Que eu estava oportunizando outras meninas da periferia, que saíram do mesmo lugar que eu, através do mesmo produto que me tirou da pobreza, eu estava oportunizando isso para outras pessoas. Cara, aquilo encheu o meu peito, assim, de um jeito. Eu disse, cara, que lindo que eu faço. Cara, eu tô fazendo algo muito maior do que tudo que eu já fiz. Porque eu tô transformando vidas. Daí as pessoas buscam hoje eu tenho que ter um propósito do meu negócio, porque tá na moda. E eu descobri o natural. E foi o meu propósito. O Marcão ama quando eu falo essa frase, mas foi o meu propósito que me trouxe até aqui. Tu entender, olha, até entrou bem na hora da frase dele. Ele ama essa frase. Mas é verdade. O propósito foi o diferencial na minha carreira. E daí, no momento assim, tu diz, cara, eu faço algo muito incrível, eu faço algo muito grande. E ainda ganho dinheiro com isso. Eu consegui unificar o que eu gosto de fazer com o que eu sei fazer e com o que eu faço e transformo a vida de pessoas. Para mim, o segredo do negócio tá aí, nessas 3 coisas. Pensa assim, imagina, né, as 3 coisas juntas. Conseguir juntar essas 3 questões. O que eu gosto, o que eu sei, porque eu faço há 20 e tantos anos isso, e o que eu faço e transformo a vida de outras pessoas. Hoje são 250 famílias. Obviamente,
temos gerente, a gerente da gerente. Existe hoje uma hierarquia, sim, né? hoje tem todo, porque eu não teria como eu, com o meu carro, e, e levar todas essas maletas para as pessoas. Já não dá, é escalonável hoje, né? Eu digo o nosso negócio ali. Mas hoje temos a nossa sede própria, temos, enfim, né? Todo um ecossistema ali que faz desde a produção até a venda desse produto lá no final. Muito bom. Tu falou aqui, então, sobre participar de grupos de networking, ter mentores, levar em consideração a verdade nua e crua. Você fala muito, inclusive, no livro Empresas Feitas para Vencer. Não sei se não li ainda, mas sei qual é. Muito bom. Ele fala sobre isso. Encare a verdade nua e crua. Então, tu encarou, vai acontecer uma pandemia. O que eu preciso fazer agora com isso? Se não tivesse encarado, não teria conseguido agir lá no restaurante reclamando junto. Exatamente. Então, grupos de networking, ter mentores, encarar a verdade nua e crua, cuidar com o ego, porque o ego ele pode te sabotar. E eu acho que isso é um dos grandes problemas mesmo dos empresários. Inclusive, o ego muitas vezes impede de tu liderar bem um colaborador. Perfeito. Baita colocação. E o Nicolas fala muito sobre... Ele tem uma frase que é assim, o maior problema de todas as empresas é os 3 P's. Pessoas, pessoas e pessoas. Vai ser nossa essa frase agora, hein? Essa vai ser nossa. E o ego impacta muito no nosso relacionamento com os colaboradores, com o nosso time. Eu não gosto nem de chamar de funcionário. Sim, time. É time, né? As pessoas estão lutando pelo mesmo propósito. E ter um propósito muito bem definido. Porque é isso que, com certeza, hoje te faz se manter sonhando e buscando. E te diferencia também. Quando tu vende, eu gosto sempre de trazer também essa analogia, tá? Chega uma menina sobre a importância do propósito, como isso te diferencia na venda. Venda. Amo falar sobre vendas porque, bom, já falei várias vezes aqui, né? Porque é a base da empresa, é o coração da empresa. Se não vender, nada mais funciona, não. É o que tá jogando sangue pro resto, né? A gente concorda 100%. Marketing e vendas é o pulmão e o coração. Não tem. Um depende do outro, é a mesma coisa. Exato, né? Então, tá aí. Pensa assim, tem uma menina, tá vindo aqui, e bate aqui na porta e oferece pra nós. Vocês querem comprar um docinho? Daí tu, puta merda, docinho? Nem é minha refeição livre. E a procedência, será que essa mão tava limpa? E daí tu já fica meio assim, e não é zero açúcar. Né? Não, tem açúcar, docinho. Daí tá, agora tu vai, né? Não vai comprar o docinho da guria, obviamente. Daí chegou, de novo, a mesma menina. Chega, se quer comprar um docinho, é o seguinte, eu passei na universidade lá do Rio Grande do Norte, na Federal para Medicina, e é o meu sonho. E eu tô vendendo docinhos pra conseguir custear a minha ida pra lá. E se vocês comprarem meus doces, vocês vão estar contribuindo pro meu sonho. Quer comprar um docinho? E ainda pode storytelling. Contou cara, um propósito, tu vai levar caixa de docinho, tu vai levar de presente pro teu colaborador. Né? Cara, tu vai comprar o tal do docinho. Tu comprou o propósito. Tu comprou o porquê da menina. Isso é tu vender com um porquê. E aí, pra mim, é onde te diferencia de outras pessoas. Tu tem uma agência de marketing, centenas de pessoas têm uma agência de marketing, mas o porquê tu tem uma agência de marketing, isso ninguém copia. O teu porquê ninguém copia. Docinho todo mundo vende, mas o porquê aquela menina tá vendendo docinho é só dela. Então tu não vende o teu produto, tu vende o teu porquê. Essa é a diferença. Tu não tá mais vendendo um produto. E aí entra o segredo da elegância, que é essa questão de, cara, nós estamos movimentando, a elegância é um porquê meu, porque eu quero tirar aquelas gurias daquele mesmo lugar que eu estava. Então, no momento que tu consegue vender isso junto, por exemplo, teu time nunca vai trabalhar para te deixar rico, bem pelo contrário. Se o teu propósito, eu tenho uma agência de marketing. Por que tu tem uma agência de marketing? Porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. E eu quero ficar rica, tu quer ficar rico, eu tenho certeza disso. Só que o teu colaborador, na hora falando de liderança agora, vamos puxar um outro gancho. O teu colaborador não vai trabalhar para te deixar rico. Ele, bem pelo contrário, vai dizer, vou ficar trabalhando pros bonitos irem lá viajar. Então, isso é muito importante, a comunicação do teu porquê. O teu colaborador entender o teu porquê. Lá na elegância, o que eu faço?
pra ti, pras gurias do estoque, por exemplo, separar o brinquinho que a fulaninha lá pediu, é só um brinco. Pra ela pode ser a janta dela hoje, vender aquele brinco. Então, olha a responsabilidade que tá na tua mão. Elas já me olham Elas entenderam que não é só vender. E ou pensar assim, nós estamos aqui arrumando joia, encartelando joia pra Jamile trocar de carro. E a gente brinca lá muito sobre isso, né? Não é a Jamile. É a guria que tá precisando lá na frente vender. Tu tá entendendo que essa questão do propósito dentro do ecossistema, ali dentro da função da tua empresa, obviamente, eu não consigo dar um exemplo claro de vocês, porque eu não sei qual é o porquê de vocês, né? Fora o dinheiro, porque o dinheiro é um porquê, tá tudo certo, mas tem que ter um a mais. Com certeza. Tem que ter um a mais, e eu sei que tem. O motivo da maioria das empresas de marketing é dinheiro, e é o teu, é o meu, é o de todo mundo, nós todos queremos. Ontem, inclusive, na reunião com o time, eu falei assim, gente, a gente trabalha, o nosso foco, nosso objetivo é para o pequeno e médio empresário. O podcast, tanto que eu falei aqui, podcast para o pequeno e médio empresário. Esse é o nosso objetivo, educar o pequeno e médio empresário, que hoje não tem educação financeira, não entende de contabilidade, não sabe gerir, não sabe como fazer. O marketing, ele é um pilar, a gente nem se considera uma agência de marketing, mas uma aceleradora de negócios. Por quê? Porque a gente entende que não é só o marketing, ele é a cerejinha do bolo. Ele é um dos serviços. Exatamente. É um dos braços do negócio de vocês, né? Não é só fazer um criativo pro cliente, não é só fazer uma campanha de tráfego. Senão se torna um commodity também, né? Também. E o pequeno e médio empresário, as pequenas empresas, é o que geram mais de 80% dos empregos. Imagina quando a gente consegue fazer uma empresa prosperar através do nosso trabalho, a quantidade de empregos que nós não estamos gerando pelo impacto que a gente está fazendo na vida e na empresa de um cliente nosso. E agora eu vou puxar pro meu lado, né? Obviamente, como eu sou convidada, eu posso. A questão da importância de um podcast. Porque tu pode fazer isso num evento, tu pode fazer isso gravando um curso online, ensinar tudo isso que tu vai ensinar aqui através do teu podcast, só que a gente sabe que as pessoas ainda não têm a consciência da importância disso. A pessoa tá preocupada lá dentro, tá dentro do processo do negócio. Eu preciso vender, eu não preciso assistir uma aula de não sei o quê. Saber sobre finanças. Né? E isso aqui é o baita caminho de tu fazer isso pelo próximo. Porque é um corte de 1 minuto que tá ali no Instagram, que daí, óbvio, tempo para fazer uma mentoria, um curso, uma imersão, as pessoas não têm, mas para ficar no Instagram as pessoas têm. Consumindo. Sempre sobra tempo, né? Tá, um corte de 1 minuto que tu vai falar uma frase ali, cara, tu pode mudar o negócio de alguém. O meu mentor não precisou toda a mentoria que eu fiz com ele lá, 3 meses. Foi uma frase que ele me disse que mudou a minha visão sobre o meu negócio e me inspirou a fazer mais. Quando ele me disse isso, eu disse, cara, eu vou ficar com esse negócio aqui dentro do quarto mesmo, até passar a pandemia eu poder fazer outra coisa. Quando ele me disse assim, olha a transformação que tu tá fazendo na vida das pessoas. Eu disse, daí veio um pouquinho do ego, né? Junto ali, né? Que também precisa, né? O ego faz parte, como o medo faz parte também. A gente precisa sentir medo. A gente tem que ter um pouco do ego, sim, né? Pouco, dosado, equilíbrio, né? Então, quando ele falou aquilo, eu disse, nossa, foi uma frase. Então, essa uma frase que transformou o meu negócio, transformou a minha vida, tu pode, em uma frase, num corte, transformar quantas vidas? Exatamente. Então, tem um podcast. Transformem mais vidas. Tenha esse sentimento verdadeiro. Perfeito. E a gente consegue hoje, através do podcast, também viralizar de várias maneiras. Quando a gente diz viralizar, é estar presente na vida das pessoas de várias maneiras. Então, um corte ele não vai só para o Instagram, ele vai para o YouTube Shorts, ele vai para o TikTok. Hoje também as pessoas parece que perderam um pouco dessa consciência, mas o Instagram, como todo mundo conhece, ele tem uma base muito pequena de entrega. Ele vai entregar talvez para 10, 15% dos seus seguidores. Se tiver um altíssimo engajamento, talvez passe para 40%. Mas a TBA consegue resolver isso para nós, né? Sim, mas o que eu ia falar é que esse corte, ele pode ser repostado várias vezes. As pessoas não entenderam isso ainda. A dimensão. Exato. Um podcast vai gerar talvez, 20 cortes. Ele pode ser postado em 5 redes sociais diferentes e tu pode repostá-los 2 vezes, 3 vezes no mesmo ano. E também a questão que vai pro... A gente termina os episódios aqui sempre pensando, cara, não sei se daqui 20 anos alguém não vai estar assistindo isso aqui que a gente tá fazendo agora. Perfeito. Exatamente. A gente não sabe quanto tempo isso, né? Talvez seja algo daqui 20 anos alguém vai estar ouvindo o que a gente tá falando agora aqui hoje.
É incrível, né? Essa questão da comunicação e usar a comunicação para informação. O poder da comunicação. A comunicação, a gente tem isso na nossa mão hoje, né? E temos diversas maneiras, não precisa ser, obviamente, a gente sempre quer que tu tenha um podcast, mas se não for, tu tem como, através do teu celular, tu tem com as pessoas que tu tá conversando, passar informação pro teu time, fazer, né, trabalhar em prol disso, de pessoas melhores, de pessoas mais humanas, né? Isso também dentro das empresas, acho que é algo bem legal de se falar também, sobre essa questão de humanização de marcas, que daí acho que vocês entram bem, né, nessa parte dentro do trabalho de vocês, que isso também ali, quando eu fiz essa migração para esse novo negócio, eu entendi isso, que eu precisava humanizar, que não era só o produto, né? Perfeito. E entra o propósito nisso também. As pessoas se conectam com pessoas, né? Isso é muito forte e grandes, o pequeno já tem mais essa consciência, né? Mas as grandes empresas, as grandes marcas, não. O que eles têm feito muito é parcerias com influenciadores. Então, eles estão comprando a imagem para humanizar. Então, vou pegar aquele micro-influenciador. Mas a presença do dono ou da cara da marca, às vezes não precisa nem ser o dono, né? Mas é alguém que vai ser a cara da marca. É muito, muito importante, muito importante. Principalmente para o microempreendedor. Porque, e além disso, a produção de conteúdo, ela não é só importante para que a gente alcance outras pessoas, mas inclusive para o marketing interno da empresa. Porque a gente também está educando os nossos colaboradores. Claro. Que a gente posta nas nossas redes sociais. Tenho certeza que as pessoas que trabalham na Elegance também te seguem nas redes sociais. Sim. Acompanham teu conteúdo, e teu conteúdo educa elas, traz mais inteligência emocional. Então, olha a importância e o impacto que tem, né? Tem até um episódio do podcast do Primo Rico, que ele fala que, tu sabe explicar até melhor do que eu isso, mas a produção de conteúdo é como se fosse um bilhete premiado. Então, cada vídeo que tu vai comprando bilhetes premiados. E aí tu pode acertar e vai viralizar. Perfeito, muito bom. E pode, mudar o rumo da tua empresa. Muito bom, muito bom. E qual que é o teu custo? É abrir a câmera do celular e gravar um vídeo. Muito bom, muito boa. Eu não tinha ouvido ainda essa versão aí, muito boa. De pensar que a gente tá todos os dias tentando. É um bilhete que a gente São tá comprando. São vários. Daí tem a turma que pensa assim, vai viralizar. Vai viralizar, às vezes nem é bom, porque daí tu pode pegar um público que não é o teu. Cara, só vai falar mal de viralizar quem não viralizou. Pois é. Né? Só vai falar mal quem não conseguiu, porque não conseguiu. Coisa, também, né, que o pessoal fala sobre dinheiro. Tem muito dinheiro é ruim. Quem tá falando isso? Quem tem muito dinheiro? Quem não tem. Ter uma Porsche é ruim. Quem não tem uma Porsche vai falar isso. Mas é muito caro pra tu manter, porque tu não tem dinheiro. Quem tem dinheiro não diz Tô pronta pra chorar dentro da Porsche. Receba. Também tô pronta pra viralizar, gente. Tô pronta pra viralizar. Mas realmente é isso aí do bilhete. Muito boa essa analogia. E vou lembrar disso quando criar. Porque às vezes até a gente precisa dessa motivação. Sim. O porquê que tu tá... tô aqui todo dia criando conteúdo e nada. 3 curtidas. Mas ver desta forma aí, de que uma hora vai vir o premiado, uma hora vai dar. E sabe que as pessoas elas têm muita dificuldade também de se manter consistente quando não tá dando resultado. É muito fácil tu permanecer em algo quando aquilo tá te dando resultado. E muito pelo ego também, né? E aí, não curtiram. Mas, gente, as pessoas às vezes não vai viralizar, mas tu tá fazendo uma lembrança de marca fenomenal na cabeça de quem te segue. Você tá aparecendo todos os dias pra ela, então todos os dias eu olho os stories da Jamile. Uhum. Eu não vou esquecer da Jamile. Às vezes vai aparecer uma oportunidade pra mim, eu vou chamar ela. Ou tô precisando comprar uma joia, Cara, quem é visto é lembrado. Quem é visto é lembrado. A frase clichê, mas se é frase clichê, é porque foi muitas vezes dita. Se muitas vezes foi dita, é porque é verdade. Então é fato, né? Quem é visto é lembrado. Sim. E as pessoas, e os movimentos vão acontecendo por isso. Porque as pessoas, eu falo muito também sobre isso. Cara, as pessoas, pelo menos as do teu círculo, eles têm que pensar em marketing, tráfego pago, não sei mais quais são os, Mil né? Coisas. Mas a pessoa tem que pensar nisso, tem que lembrar de ti, é obrigação tua. Pelo menos as pessoas do teu círculo. O meu caso, a pessoa... É que eu tô ali muito... Hoje a joia virou secundário, porque a empresa já anda sozinha, né? Tipo, eu tô muito focada aqui na vencer, porque é o meu desafio, é o que tá me dando friozinho da barriga, né? E quando não tem friozinho da barriga, jamais, porque já não tem mais sentido, né? Esse aqui é o meu frio da barriga hoje. Então,
obviamente, as pessoas, é obrigação minha que quando as pessoas pensem em podcast, pensem em mim, ou pensem em ter um podcast, primeiro tem que vir fazer um orçamento comigo. As pessoas que me conhecem, vamos dizer assim, se eu pecar nisso, tô falhando aí na minha comunicação. Perfeito. Porque é o que eu tô focada hoje ali, né? É a nossa porta de entrada, o podcast. Então, a gente foca nisso aqui. Mas é obrigação minha, que as pessoas, que pelo menos as pessoas que me conheçam, pensem em podcast e lembrem de mim. E hoje em dia as pessoas, elas precisam muito, algo que elas precisam no Instagram. Já percebeu isso? Total. Precisa de um dentista. Sim, se ninguém não tem mais um Google, dentista. Não. E aí tu vai aonde? Alguém que tu, primeiro dentro da tua... Dentro da... Geralmente começa na indicação, né? Assim. E tu sempre vai olhar o Instagram pra ver, deixa eu ver o podcast deles. Aí eles começam a ver os videozinhos, como é que tá o perfil. Se imaginar do outro lado. Será que é legal? É ali que vocês atraem a pessoa, né? Chama a atenção. É os vídeos que vocês fazem aqui. E todos os dias. 3 curtidas. Amanhã nós vamos fazer igual e vamos fazer um melhor. Aprende, né? E cada vez vai ficando melhor. Isso é fato. E mesmo assim, óbvio que eu tenho os guris que são profissionais, né, sabem fazer isso, mas pra tu que não sabe, pra ti que não sabe fazer, vai fazendo, só se aprende fazendo, não tem. Antes de ser excelente, a gente precisa ser bom, antes de ser bom, a gente precisa ser ruim, e antes de ser ruim, a gente precisa ter começado. Perfeito. É um funil. É um funil. Volta no funil, o funil sempre Esses cai na marqueteiros só falam história. de funil. Sempre cai no funil. Tem um insight bem bacana também, que já que a gente tá falando de conteúdos, bilhetes premiados, que é a parte da lembrança de marca que tu falou. Hoje as pessoas não percebem, mas o Instagram, ele proporciona através dos stories, falando aqui porque é a rede mais conhecida, que mais usam, etc., mas através dos stories essa lembrança totalmente gratuita. Então a gente não percebe, mas muitas empresas hoje se preocupam em fazer, por exemplo, listas de transmissões, mas elas não se preocupam em fazer a mesma coisa através do stories do Instagram. Então hoje é muito mais cômodo pegar 1000 WhatsApp ali numa ferramenta, mandar a mesma mensagem robótica para essas 1000 pessoas achando que vai dar resultado, do que fazer uma estratégia um pouco mais completa. Por exemplo, hoje dentro da TBA, quando a gente está muito presente em eventos, network e tudo mais, a gente não chega oferecendo nosso serviço. O que a gente faz? A gente deixa um gostinho de quero mais e sempre faz, nosso primeiro objetivo é fazer com que a pessoa nos siga dentro do Instagram. Caia, o teu funil é o Instagram. Porque lá dentro, a gente faz daí uma estratégia que passa pela lembrança de marca, que é o Stories. Imagina, tu já teve um primeiro contato com aquela pessoa, tu postar um Stories e ela vê, tu tá reforçando aquele relacionamento com a pessoa, sem precisar necessariamente chamar cada uma das pessoas. Então, se tu tem, sei lá, 10 mil seguidores, se 100 pessoas, 200, 500 pessoas verem, são 500 pessoas que tu tá fortalecendo o relacionamento, sem precisar fazer uma lista de transmissão, sem precisar tá incomodando, sem precisar tá chamando. E é diferente, né? Ela tá vendo, não é tu que tá mostrando. Exatamente. Né? É diferente esse tipo de abordagem. Eu acho muito mais sutil, né? Eu gosto muito puxando lá pro meu, das vendas, né? Do vender sem vender. Sim, total. E é o sonho de todo mundo, né? De todo mundo que precisa, porque daí agora o empreendedor se deparou com a situação de que ele precisa vender. A não ser que tu tenha uma baita empresa, uma empresa mega estruturada, que tu tenha um time comercial, né, pronto para isso, tu tem que vender. E daí a pessoa já entra naquela, vai vender. Já tem o medo da negação, já tem o medo de ser rejeitado, de a pessoa dizer não. Cara, o que é um não? Não mata ninguém. Meu Deus, o não, aquilo também, o não a gente já tem, sempre já teve, né? Atrás da humilhação. É isso, eu gosto de ser humilhado. Mas a questão daí eu vendo essa questão, né, do vender sem vender, isso é algo importante e o Instagram nos fornece isso, nos proporciona o vender, sem eu precisar te procurar, de dizer, olha só, minhas joias aqui, todo dia me arrumo, boto meu brinquinho, ele diz, nossa, eu já começo a se imaginar também, né? É automático, o Instagram é uma ferramenta maravilhosa, eu há 20 anos atrás com o Instagram, meu Deus, hoje eu teria, se eu tivesse uma ferramenta dessas, mais jovem, mais tempo disso, e até nas perguntas ali que tu tinha me passado, tinha algo assim, de tu, o que tu teria feito, não deixei ele seguir script, né, porque eu sou dessas, mas algo que eu teria feito diferente, ter entrado antes pro digital. Eu fui muito resistente. Sério? Eu demorei.
Eu entrei tarde, mas enfim, era para ser. Porque o modelo não era baseado nisso também, né? Nunca foi, né? Mas eu poderia ter entrado antes. Isso é só o único arrependimento que eu tenho ali dentro do meu negócio foi ter demorado para investir nisso. Porque entrar no Instagram é uma coisa. Investir no Instagram. Ter tempo, passado, né, de consumidora para produtora. Eu ter me posicionado no Instagram. A própria Elegance, durante 2 ou 3 anos, eu tive uma influencer fazendo. Ela era a cara da Elegance, porque eu não queria aparecer. Sim. Porque eu tinha... mas eu sou empresária. Empresária não vai ficar fazendo dancinha. Porque a gente... Quem não tá... quem não produz conteúdo diz o quê? Mas eu vou ter que ir lá ficar fazendo dancinha? Essa é a frase do empresário, né? Mas se eu tiver que fazer dancinha... Cara, não é fazer dancinha, não é só isso. Dá pra fazer também, se quiser fazer. Gostei tu lá. Fez uma dancinha. Mas, cara, eu tive esse sentimento. Não, vou terceirizar, vou pagar alguém pra fazer o meu papel. Óbvio que pagar estratégia, pagar um conteúdo profissional é essencial. Tu pode fazer, tu mesmo. Só que é a cara que tu vai mostrar pras pessoas. Tu vai mostrar algo profissional, tu vai atrair um público profissional. Tu vai mostrar algo amador, tu vai atrair um público amador. Tu recebe o que tu dá, isso é fato. Se for só postar coisa de humor, dancinha, tu vai atrair gente. Tu vai atrair isso. É o que eu digo, tu dá pro Instagram e tu recebe. Vai fazer um serviço com uma agência bem feito, bem estruturado, é a tua cara, é a cara que tu tá mostrando que é a tua empresa lá pra todo mundo. Fazer um conteúdo estratégico bem feito. Estratégia, acho que essa é a palavra, né? A pessoa ter uma estratégia no que tá fazendo é um diferencial. Mas não tenho, não quero, não tenho ainda, não tô ainda nesse nível, né, de consciência. Começa. Começa fazendo. Quando tiver como, contrate alguém para fazer isso para ti. Isso é fato, que é o que tu vai mostrar sobre a tua empresa. Se é algo profissional, vai mostrar que a tua empresa é profissional também. Perfeito. Muito bacana. Né? Eu diria que o maior conselho que eu posso dar sobre conteúdo para pequeno e médio empresário é produzir um conteúdo pro teu público e não um conteúdo que tu quer consumir. Tem que pensar o que o meu consumidor quer consumir. Porque às vezes, meu conteúdo não tá tendo engajamento, mas aí tu vai olhar, cara, será que ela quer consumir isso? Boa. Ou será que tu tá fazendo pra ti? Se tu tá fazendo pra ti, então não reclama que ninguém tá engajando. Tu mesmo engajando. Lá nas vendas, aí já puxa isso pras vendas também, né? Que ela diz assim, mas ninguém gosta disso. Mas tu é tua cliente? Essa é a pergunta, acho que eu mais faço nas minhas turmas de mentoria. Eu digo, mas tu que é tua cliente? Tu não gosta, o problema é teu. Mas teu cliente gosta, é o teu cliente. Às vezes as gurias vão escolher joias lá, né? Não, isso aqui ninguém gosta. Eu vendo que ela tá escolhendo pelo gosto dela, a maleta que ela vai montar, né? Eu digo, tu é tua cliente? Eu faço essa pergunta, é a pergunta que eu mais faço, assim. E tem tudo a ver com isso que tu falou, né? Total. Cara, produzir conteúdo pra ti, então se olha no espelho e fala, não é pra ti, é pro teu cliente. Tu não é teu cliente. Essa é a frase. Tem empresário que cria empresa pra ele mesmo. Qual que é o teu público-alvo? Eu. Nossa, o ápice do egocentrismo. E geralmente demora meses só fazendo a identidade visual, porque você apega tanto, fica tão perfeccionista, tão vidrado naquilo, que nossa, uma vírgula, um detalhezinho, não sei, que não vai fazer diferença nenhuma nas vendas, no marketing. Mas aí eu já tenho um pensamento sobre esse perfil aí. A pessoa que se diz perfeccionista é a pessoa que tá... Autossabotando. É autossabotagem. Sim. Total. É total. A pessoa tá ali, tá com medo, tá... E isso, bom, esse comportamento... É o disfarce. É a muleta, sabe? A bengala. A pessoa... Esse comportamento eu identifico rapidinho também. Quando a pessoa pensa, mas quem sabe a gente deixa pra não... faz assim. Cara, é a pessoa que ela tá se autossabotando, certo. Perfeccionismo. Cara, quem quer vai lá e faz e pronto. Eu tive nós começamos com um podcast com uma menina que ela não tinha ali condições de contratar o nosso serviço todo, né? De fazer as thumbs, de fazer vinheta e tudo. Eu disse assim, faz do teu jeito, começa. Daí ela começou essa semana, o primeiro episódio. Ela mandou, daí eu mandei um modelo ali pra ela de patrocínio, né? Ela é da área da beleza, tipo, cara, tem muito sentido e ela tem um público muito bom. Eu disse assim, veja empresas que tenha
faça sentido, que tu sabe que tu vai conseguir entregar algo pra eles, né? Daí ela mandou a proposta pra mim, inclusive, da elegância. Eu digo, nossa, ensinei bem, né? Ensinei bem. Perfeito, é o público dela, é o meu da elegância. Eu digo, tá, entrei como patrocinadora. 8 patrocinadores na primeira, ela fez o primeiro episódio, ontem ela já botou lá, mandou pra mim, tinha conseguido 8 patrocinadores. Vai conseguir viabilizar. Eu digo, começou. Já pagou o podcast. Já paga, só com os patrocínios. Que era o que eu queria, que ela viabilizasse esse projeto, porque eu acredito muito. Eu digo, faz o primeiro, vai. Não tem thumb, não tem vinheta, não tem. O Rafa fez uma identidade visual ali pra ela, pra dar o start ali, pagou só a hora de estúdio do primeiro episódio. 8 patrocinadores. Eu disse, só faz o primeiro e vai. E daí, já puxando pra um lado cristão, cara, dá o passo. Deus dá o chão. Vai. E as pessoas ficam esperando. Daí entra o ego. Esperando o momento perfeito, a logo perfeita, a marca perfeita. E não fazem nada e ficam travados. É bem isso. Eu acho que uma virada de chave para o empreendedor é quando ele começa a agir e para de ter essas inseguranças. E eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer. A gente também teve essa virada de chave, Sim. né? Teve um momento que a gente, vamos fazer. E eu sou muito perfil executora. Então eu faço. Eu não sei como é que eu vou fazer, não faço ideia. Primeiro podcast aqui que a gente tá com convidado, não fazia ideia de o que tinha que fazer. Pesquisei, vamos lá, faz um roteiro, manda pra pessoa. Na hora a gente se vira, não sei como é que vai ser feito, mas será feito. É isso. É que nem nossas primeiras embaixadoras. A Jamile também é nossa embaixadora da TBA. A gente nunca tinha tido embaixadora. Como é que vai fazer? Não sei, vamos conversar com a pessoa, chama a pessoa. Ai, mas se ela não me respondeu, se não respondeu, não respondeu. E o primeiro, e também assim, ó, tu vai ajustando durante. Exatamente. Por exemplo, eu sei por mim lá, quando eu coloquei a primeira gerente de equipe, cara, eu errei tanto. Porque daí eu fui fazendo, eu digo, a guria, que são 2 lados, né? A forma que a pessoa age ali também. E eu digo, cara, fiz tanta cagada naquilo ali, de a pessoa, né, dá vontade, né? Só que daí tu não tem como simplesmente corta a pessoa e começa de novo, daí tu tem que é o trabalho que eu tô tendo pra consertar aquilo ali, mas enfim, na segunda já foi um pouquinho melhor. Melhor que não ter começado. Senão eu não ia ter conseguido chegar ao número de vendedoras que eu tô. Agora agora eu já consegui botar uma gerente pra cuidar das gerentes, daí ela já consegui terceirizar isso, né? O nível de liderança que eu cheguei lá, que eu não queria trabalhar com pessoas, né? Quando eu decidi lá sair da fábrica, de cara, eu por Deus, eu cheguei a pensar em abrir um delivery de lanche, porque meu pai tinha isso, né? Tinha bar, lancheria, vendia churrasquinho. Meu pai vendia churrasquinho numa Kombi, tá? Essa é a primeira. Daí ele foi lá, ficou 8 anos numa esquina. Esses velhinhos que vendem churrasquinho, não era tão velhinho, né? Mas ele vendia esses homens que vendem churrasquinho na esquina. Daí ele juntou uma grana ali e abriu um bar. Daí nós ficamos 20 anos dentro desse bar aí. E eu digo, cara, eu vou fazer X. Eu cheguei, porque eu não queria trabalhar com pessoas. E isso é muito comum hoje, tá? Que as pessoas culpam pessoas, né? E chegou uma mentorada nossa que disse assim, já vou te dizer antes, eu não vou contratar alguém. Eu digo, tá, então tá. Porque a dor dela era o quê? O marido quer se separar porque ela trabalha das 8 da manhã até a meia-noite. Ela não tem tempo pra nada, daí tava engordando e ela trabalha com emagrecimento. Daí tá engordando porque não consegue comer, não consegue treinar, não consegue fazer nada porque tá atendendo, porque precisa de dinheiro. Daí eu digo, tu precisa colocar mais alguém. E tu fazer os serviços mais, né? Essenciais, são mais importantes. E ela trabalha com massagem, né? Daí eu disse, tu vai ter que botar alguém lá pra ficar sovando. Gente, tu não pode mais fazer isso. Ela, não, porque eu botei uma vez e aconteceu isso. Tá, agora me conta, o que tu fez? Mas aí, daí tudo... A culpa é do outro. E esse perfil, ele tem muita autossabotagem. A gente vê muito acontecendo também. É a pessoa que ela vive numa bolha e aquilo rodeia ela de tal forma que ela mesma se convence das coisas. Total. E eu acho que aí entra muito o lance da gente ter mentores e também sócios. A gente conversa, porque além de ser sócio, a gente é casado, então a gente leva o trabalho pra todos os lugares. Sim. E o nosso relacionamento também pra todos os lugares. Sim. Então a gente é casal, exatamente, casal e sócio em todos os momentos. E é engraçado porque a gente fala sobre tudo, sobre qualquer coisa. A coisa que pareça mais boa possível a gente tá falando. E a gente fala às vezes sem um roteiro, tipo assim, vamos falar aqui, vamos ver o que sai. Porque daqui a pouco a gente começa a perceber dentro dessa história que a gente tá contando problemas e crenças erradas e autossabotagem. E é só falando, né? É só falando. Pensando, a gente não identifica. Sim, exato. Aí tu fica tu mesmo debatendo contigo mesmo na tua cabeça. Tu vai chegar numa conclusão que geralmente não é melhor. Geralmente ela tem uma autossabotagem ali, alguma coisa que tá tentando te proteger.
Até muitas vezes. E esse negócio, vocês vão... Olha, eu já comecei a perguntar, gente, desculpa. Não, Como é forte que eu. Mas as pessoas têm muito isso dentro do empreendedorismo, né? De, separar. Quando chega em casa, tu não é mais a CEO, né? Principalmente para mulheres, tá muito em alta essa pegada aí, né? Da mulher CEO, que a mulher é CEO 24 horas, né? E como é que vocês fazem isso? Vocês, eu acho que eu já imagino a resposta, mas tipo, você chega em casa, tá, como é que a gente vai desligar um pouquinho disso e falar de nós? Como é que vocês estão separando essa... Ou não separam? Na verdade, a gente conversa até em casa, não tem muito isso, porque a gente entende que... Faz parte da vida de vocês. Faz parte da vida e a gente não leva as coisas como algo pesado. Mas a gente sabe, tem muito bem dito quem é que dá a última palavra pra cada coisa. Então a gente tem funções dentro da empresa. E às vezes a gente tem discussões mais calorosas dentro da empresa, do negócio, tipo, não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas isso não afeta a nossa vida como casados. Perfeito. Então, tipo assim, isso daqui é como sócios. Encerramos a conversa, ok, essa é a decisão. Finalizou aí. Não vai ficar tipo, mas você não concordou comigo. Não, tá tudo certo. Negócio, negócio, casa é casa. Perfeito, e conseguirem, né? Acho que até fortalece como casal isso também, né? Sim, de total. vocês conseguirem conversar. Bom, quem consegue conversar sobre negócio e fica tudo bem, o relacionamento é detalhe, é fichinha, né? Eu acredito que existe uma que a gente chama dentro do modelo de negócio como curva de aprendizado. É até engraçado porque quando a gente tá conversando, até pra falar de relacionamento, eu geralmente penso no relacionamento como se fosse uma empresa, porque pra mim é mais fácil, é a minha lógica de pensamento. Perfeito. Tem algum problema? Cara, gestão de crise, como é que a gente faz? Perfeito. Chama RH. Perfeito, né? Perfeito. Então, a gente tá com algum desafio, geralmente, se fosse na empresa, como é que a gente ia resolver? A gente não ia falar, botar as coisas no papel, ler... Né, quais são as soluções. Exatamente. Então, pra nós é tranquilo, e em relação a essa curva de aprendizado que eu vejo é que no início, pra maioria, porque a gente não pode pegar muito nós como exemplo e falar, é assim, 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 né? Mas o que a gente vê é que no início geralmente gera desgaste, né? Porque as pessoas elas não conseguem ter um nível de maturidade tão grande, e é a cultura do Brasil isso mesmo, as pessoas se ofenderem muito fácil, serem frágeis. Leva pro coração. Exatamente. E aí quando é um casal é pior ainda, porque tu leva pro coração pra uma pessoa que tu não poderia levar pro coração. Né? Então pode sim gerar um desgaste, é dificultoso no início, né? A gente também teve desafios, não foi nada, né? Uau, deu problema. Não vamos romantizar. Exatamente. Né? Não foi perfeito, mas sim, tem desafios no início. Só que, como é uma curva de aprendizado, no início ela é mais longa, é uma rampa, né? Uma lomba, tu tem que subir, é mais difícil. Só que depois melhora de tal maneira que tu tem uma vantagem competitiva absurda que talvez 99% das pessoas não têm. Que é poder ter esse convívio e não separar as coisas. Então, quantas pessoas hoje têm problema de trabalhar demais e não poder ver o seu cônjuge? Então, a gente consegue trabalhar o dia inteiro e se ver o dia inteiro curtindo as duas coisas. Não tem a Maria lá reclamando, tu tá trabalhando demais, não tá me dando atenção. Exatamente. Isso é muito bom. É a coisa mais gostosa do mundo, tu poder, viver com uma pessoa que tu é casado e que tu trabalha com ela e que vocês conseguem fazer tudo em qualquer momento. A gente tá, por exemplo, na lua de mel, foi ano passado, faz uns 6, 7 meses, a gente tava lá, a gente curtiu o dia inteiro da lua de mel. Tá, vamos falar de trabalho, então. A gente tava lá, vamos pensar no nosso futuro. Eu e meu marido, a gente não, obviamente não é o mesmo negócio, né, mas ele também é empreendedor e a gente tem bem de boa, assim, bem tranquilo, assim. Eu vejo que é um problema bem comum entre os casais, mas nós lá também é super tranquilo e nós ainda teve uma questão que o Roger começou ali a empreender logo que me conheceu. E normalmente, no normal, assim, que a gente vê entre os casais, o homem, vou ouvir o que ela tá falando, e ele é muito humilde em relação a isso, assim, eu digo, olha, mas não vai por aí, vai, né, aqui fica melhor, vai, sabe, ele me escuta demais, isso pra mim, pra nós ali como casal ajudou bastante também, essa questão de ele me ouvir, porque normalmente quando ele vai em algum podcast, sempre perguntam isso pra ele, tá, como é que é, como é que é isso, né, a conviver com a pessoa que é um pouquinho ali, né, daí ele disse, cara, pra mim é o melhor, eu aproveito disso, eu sei aproveitar dessa questão, como vocês ali, ao invés de, não, agora nós vamos ter que separar, agora é skin sócios, agora é skin casados. Cara, conseguir unificar as duas coisas, ou nós aqui, eu sou sócia dos meus amigos, é melhor tu trabalhar com pessoas que tu tem uma boa relação. Muda totalmente a jornada. É outra coisa. Mas eu acho que o ponto-chave é a inteligência emocional. Tu ter inteligência emocional.
Porque quem não tem... Mas é a mesma pessoa que vai ter problema contratando de fora também, né? Aí a culpa é sempre do outro. A pessoa nunca tem autorresponsabilidade. O que eu fiz de errado aqui? Qual que é a minha responsabilidade? Porque duas pessoas não brigam se uma não quer brigar, né? Então, o que eu fiz de errado pra gerar essa discussão? O que eu posso melhorar na próxima vez? É tudo culpa do outro, é sempre culpa do outro, Vocês enxergam muito isso? A falta de autorresponsabilidade no empreendedorismo? Muito. Falta de autorresponsabilidade. Que as pessoas terceirizam muito. Gente, terceirizem o marketing. Não a responsabilidade. A responsabilidade é tua. Isso é bem comum, né? Eu noto isso muito, muito. É algo repetitivo nas pessoas. É padrão, né? Padrão. Além da inteligência emocional, nós como bons cristãos também, a gente sempre coloca Deus nos nossos relacionamentos em primeiro lugar, e eu acho que isso une de tal maneira que se tem alguém ali comandando, tomando a frente, não tem o que dar errado, né? Então, ontem eu até falei uma frase que eu escutei num podcast, a Duda Maria Goulart adorou, que não cai uma única folha sem a ciência e autorização de Deus. Uau. Então, se a vida é assim, tudo acontece porque tem que acontecer. Logo, não há motivo lógico pra ter ansiedade, pra ter, sei lá, medo. Porque as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Porque Deus tá cuidando de tudo. E se Ele tá cuidando dos nossos relacionamentos, vamos deixar elas mudar. Do negócio também, né? Exatamente. Óbvio que vocês têm que colaborar, né? Com certeza. Tem que colaborar com Deus, né? Tem que botar o pé, ele bota o chão. E ele bota o chão, Tem que dar uma forcinha pra Deus, né? Porque daí eu vejo isso muito... Já puxamos pro lado do cristianismo, gente. Mas eu vejo muito isso dentro do cristianismo, da pessoa, é Deus. Deus vai fazer, Deus proverá, tá? Deus proverá. Eu tô sentindo aqui. Deus proverá, tá? Mas e aí? Deus proverá, querido. Mas tu vai ter que trabalhar, né? Tu vai ter que fazer a tua parte também, Não existe né? almoço grátis, né? Não existe. E olha só que legal aqui, ó. A gente nem terminou o podcast, nós já temos o nosso vídeo de teaser pronto aqui do pessoal lá. O pessoal aqui é muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. A gente saiu daqui no primeiro episódio, já tinha fotos, já tinha subido os cortes, tudo. Cara, eles são... Eu fiquei assim... Antes de acabar o episódio, isso aqui que é marketing, ó. A gente tava falando de conteúdo. Fazer aqui um merchan de vocês. Mas, gente, eu conversei com o pessoal e falei assim, é muito mais fácil tu gravar um podcast do que tu gravar vídeos. Parar, né, 1 hora, 2 horas pra postar. Porque daí tu fica travado, tu pensa no roteiro e tu quer falar certinho e tu trava. A quantidade de conteúdo, eu juro pra vocês, com o primeiro episódio, a gente tem corte pro podcast até final de fevereiro. E assim, ó, facilmente. e a credibilidade. Porque quando tu faz um vídeo ali, tu abri minha câmera e vou começar a falar. Tu falando assim, ó, com naturalidade, a pessoa sente. Isso a gente transmite a verdade. Cara, tu falando com naturalidade é muito diferente. É muito melhor, muito melhor. Bom, não, por isso que eu tô nisso aqui, porque não tem, né? É muito bom. E principalmente pra pessoa que tem dificuldade de falar. Exato. Que aqui tu fala, eu vejo... Ou não tem muito tempo. Tempo até tem, só que daí a pessoa deixa pra depois. Nós aqui é um caso, vamos fazer conteúdo. Amanhã a gente faz, vai deixando. O procrastinar faz parte do... Agora quando tem horário marcado... Tá aqui, né, a procrastinação, mas com os cortes a gente tem muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. Imagina, deram muitos cortes. E eu ainda nem fiz corte de tudo que eu podia ter feito. Às vezes eu fico lembrando, olha, tem aquela coisa que a gente falou que eu ainda não fiz corte pra gente postar. Então, gente... Rende muito conteúdo, rende muito material. Então, às vezes, tu tem uma rotina mais corrida, para 1 horinha, grava um podcast. Tem conteúdo pro mês. Conteúdo pro mês inteiro, passa autoridade, é um diferencial. Total. E, que nem a gente conversou, né? É muito legal convidar alguém pra vir no podcast, tu consegue criar mais relacionamento, fazer mais networking. É o que eu falo do café, né? Eu fui num podcast até do Carlos, que acho que tu tá lá com os guris, né? A gente fez uma parceria agora. Ele que é o sócio? Ele que é o sócio? Não. Tá. Na verdade, eu entrei dentro da comunidade Nex, né, que ele é sócio também. E a gente tá tentando fazer uma parceria agora também. Estou tentando buscar ele pra ser nosso embaixador também. Ele é gente boníssima, boníssima. Carlos, se você está assistindo isso, temos um convite pra você. Ele assiste. Ele é bem... Ele tá sempre ligado Stalker. Nisso aí. Ele é da turma da Maria ainda. Ele é brabo no social. Não, quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, o cara sabia coisas da minha vida que eu nem lembrava mais. Ele te stalkeei inteiro, ele sabia tudo da minha vida. Tudo. Eu disse, meu Deus. E a gente tem muitas pessoas em comum ali, que a gente conhece em comum, pessoas bem próximas minhas. Inclusive, ele foi conhecer o Rafa antes.
Eles foram coleguinhas de Rinodê. Os dois eram do Rinodê. Daí ele conhecia um monte de gente em comum ali, né? E eu disse pra ele, cara, se tu me convidasse pra um café, esse café ia ficar pra quando sobrasse um tempo. Tu me convidou pra um podcast com data, com hora, tu não vai. Eu faço muito isso. Vamos marcar um café, tá? Marca o café. Cara, estourou alguma coisa no dia. O que tu desmarca? A primeira coisa, o café. O café com a pessoa. Até porque às vezes a pessoa desmarca, então tu já tá sempre com aquela segurança de que o café dá pra desmarcar, né? O podcast não. Ainda mais que a pessoa anunciou. Como é que eu ia desmarcar? Pô, a Maria anunciou a semana toda lá no Instagram dela que ia estar comigo. Como é que eu vou desmarcar? Não tem? Tu não desmarca, tu vai. Eu disse, cara, desmarca tudo do teu se dia. fosse só um café, eu vendendo, né, o serviço ali, né, eu disse, cara, se fosse um café, talvez ia acontecer, sei lá, daqui quanto tempo? Um podcast aconteceu na data que tu me disse. Isso aqui é pra network, pra relacionamento, e também tem a questão da reciprocidade, o gatilho de reciprocidade. Poxa, eles me deram um palco, né? Daí tu vai lá, tu dá um corte pra pessoa, tu dá foto, tu dá um teaser, a pessoa já fica com uma dívida, contigo ali, eterna de gratidão, é automático. Daí a gente vai indo, vai chamando gente, vai, pra mim é um baita do modelo de... Não era a ideia, né? Aqui não era tá, vamos ter pegamos uma das salas e fizemos um estúdio. Mas não era pra ser o negócio principal, não era pra ser core business. E acabou se tornando, tá se tornando e é onde a gente puxa as pessoas aqui pra dentro, através do podcast, é o caminho, é o que gera o movimento, né? E quanto mais, e assim, ó, cara, tudo é quase 100% de aproveitamento da pessoa que cai aqui, alguma coisa a gente vende pela reciprocidade. A pessoa fica, nossa, olha, a gente faz a pessoa se sentir importante. A experiência toda. Daí a pessoa, tu oferece ali um pacote de corte, que seja a pessoa, eu quero. Alguma coisa ela vai te comprar. Fazendo uma analogia, uma comparação até com o que tu comentou mais cedo, que é colocar o anel no dedo da pessoa. Na hora da foto. É o podcast. Nós tivemos um que o cara acho que ficou, que eu convidei, foi convidado, né? Porque a gente faz alguns que a pessoa paga pra vir. Quando a pessoa que quer me comprar, não sou eu que tô vendendo, né? Daí eles pagam pra vir no podcast. Daí esse rapaz veio por convite e ele queria tanto, acho que retribuir aquilo que ele comprou uma participação pra dar pra um amigo. Caramba. Olha o sentimento que a pessoa tinha de que precisava retribuir aquilo. Ele disse assim, não, eu vou comprar, só que tu chama o meu amigo e diz que vocês que estão convidando. Ai, não diz que eu comprei. O amigo não sabe que ele pagou pra ele estar aqui. Ai, que show. Ele deu um episódio pra um amigo dele. Presente sincero. Nossa, a pessoa... Daí tu já vê sobre a pessoa ali, né? Quando a pessoa faz isso, né? O cara não sabe. O cara não sabe que foi o amigo que pagou. Em 30... eu acho que não vão entender. Isso não pode virar corte. Mas ele não sabe, eu achei aquilo ali muito bonito, assim, e sim, entendi, óbvio, através dessas coisas que a gente vai entendendo e vai ajustando o que faz. Eu digo, tá, a pessoa vem aqui e ela fica com esse sentimento de que tem que comprar alguma coisa. As joias ali. Outra coisa, eu sinto assim que a pessoa... Eu tenho que levar alguma coisa disso. Vai uma joia, vende a joia, já paga um aluguel daqui a pouco, sabe? É bem nessa pegada aí. E agora vindo com uma pergunta, um novo assunto, na verdade, que eu acho que é bem interessante. A gente falou bastante de vendas, falou um pouquinho de marketing, e agora dentro do marketing, né, a gente tá falando sobre conteúdo, acho que todos os pontos que a gente falou, acho que vai ligar nisso agora, e também que vai complementar a tua história. Hoje, a gente pode dizer que tu é uma micro-influenciadora, no mínimo, né? Então tu tem uma boa influência nas redes sociais. As pessoas te acompanham, tem bastante engajamento, tem bastante seguidor, inclusive. E eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Como que tu vê isso? Ou seja, como tu se vê, na verdade? Você considera o teu perfil, a tua pessoa, uma marca? Um branding próprio? Ou realmente tu vê uma separação? Tipo assim, não, a elegância é uma coisa, o meu perfil é outra. Cara, pra mim, o empreendedor não separa ali, né? Só separa as finanças, tá? Por favor. Por favor, CPF, dinheirinho do CPF, dinheirinho do CNPJ separado, mas o resto é junto. Não tem como separar o empreendedor do seu negócio.
Como até a pergunta ali que eu fiz pra vocês era bem nisso, né? Como é que, daí óbvio, eu sei isso eu sozinha, né? Mas em casal, como é que fica? Não tem como. E aí vem a questão de tu amar o que tu faz. Eu não quero separar isso de mim. Eu não preciso de um horário das 9 às 18 pra tu falar comigo sobre a Vencer ou sobre a Elegância. Se tu me encontrar num bar, não, porque a gente não vai a bar, né? Mas me encontrar na igreja domingo de manhã, a gente se encontrar por aí e quiser falar sobre negócio, eu vou falar assim, ó, com tranquilidade, porque faz parte de mim. Então, não tem como separar. Só separa o financeiro mesmo. O resto é uma pessoa só. Concordo 100%, acho que a gente vive isso também, mas eu fiz essa pergunta até para entender o próximo passo, que é como que você entende que o brand hoje faz diferença no teu resultado? Da maneira como você faz. Aí vem a questão do... vamos de novo. Como eu enxergo que o branding faz diferença no resultado. Exatamente. Daí volta aquilo que nós falamos de pessoas comprarem de pessoas. As pessoas não compram de uma marca. As pessoas não compram de uma logo. As pessoas compram de pessoas. Então, elas compram a Jamile, compram um Marcão, compram um Rafael. Não tem como comprar de uma marca, assim, faz total diferença. Então, tu acredita que o teu faturamento, por exemplo, seria totalmente diferente se não existisse, por exemplo, o teu perfil? Com certeza absoluta. E aqui nós vamos dizer assim, é uma empresa que nós fechamos 4 meses de empresa e nós tivemos um faturamento, ainda não o esperado, mas um faturamento que pagou conta, que pagou pro Labore, que, né? Mas a Vencer fazia um dia que existia. Um mês que existia. Quem que vendeu? A Jamile, o Rafael e o Marcão. Os perfis. Os nossos perfis. Hoje o perfil ali da Vencer nós não... Totalmente orgânico, né? E empresa, a gente nota a diferença, né? Das pessoas seguirem perfil de marca, de empresa, é muito mais difícil, né? Tá, nós estamos ali com 500 e poucos seguidores. Não foi dali que veio. Ali é um catálogo. Exato. O que é a vitrine. É só uma vitrine, é só a vitrine da nossa lojinha ali, né? Vamos dizer assim. Mas somos nós pessoas que vendem com certeza e é o perfil pessoal. Eu vejo muito isso, as gurias mentoradas, enfim, que tem essa coisa. Eu vejo sentar cabeleireira. Ai, meu perfil pessoal e o meu perfil profissional. Eu digo, cara, tu tá achando que tu é a dona da Renner agora, das lojas Renner, que tem o teu perfil pessoal e da tua marca. Sabe? Tipo, tu é a mesma. Agora eu tô vendo, assim, a conscientização disso. Ontem até uma cliente nossa aqui de podcast, que ela tinha 3 perfis. Uma dela como terapeuta, uma dela como mentora e um dela como pessoa. Daí agora a empresa de marketing conseguiu convencê-la a usar um só, né? E ela tem um programa. Que ela tem o programa dela, que ela ontem trouxe ele pra cá, né? Começou aqui com a gente. E daí ela disse, vou unificar as marcas. Mas assim, tipo, eu vi que foi uma coisa assim, que ela levou tempo pra entender. E doeu pra ela fazer. E eu disse, cara, tu não consegue cuidar um perfil. Eu já vi muito isso. Tu não consegue cuidar um perfil, tu quer cuidar 4. Tipo, não tem, é perfil. Até nós ficamos, quando fizemos ali a reunião com vocês, porque a TBA é a que faz a nossa empresa de marketing, né? Não sei se o pessoal já tá sabendo que eu sou cliente. Nós falamos muito sobre isso, nós vamos trabalhar em cima de qual perfil? Porque o perfil que vende é o da pessoa. O da Vencer é a nossa vitrine. E eu faço parte lá, né, do MLS, e pelo meu grupo ali, que é da empresa Serac, que é uma empresa lá de São Paulo. E eles trabalham em cima do perfil do Johnny. O Johnny tá lá com 300 mil seguidores, toda a prospecção de clientes e como eu modelo o formato de trabalho deles, todos os clientes vêm do Johnny, vêm da pessoa, não do Serac. Não tem como, né? Não tem. Hoje as pessoas não seguem marcas, seguem pessoas. Seguem, né? Mas a empresa já tem que estar muito consolidada para isso, para a pessoa seguir uma marca. As pessoas compram de pessoas e é a realidade. Eu concordo 100%. É que a gente gosta de enfatizar isso e pegar o teu exemplo prático, porque muitas vezes a gente fala muito com o pequeno empreendedor, ele tem muito essa dúvida. Né? Tipo, será que eu faço no meu perfil? Será que eu crio um novo? Será que eu produzo 2? Será que eu contrato uma agência para fazer os 2? O que eu faço? Como é que eu faço branding? Como que isso afeta o resultado? Só que como ele é tudo no campo do pensamento ainda não se tornou realidade,
ele começa a olhar, tipo assim, mas vai ter um custo aqui de tempo que eu vou estar produzindo tudo isso e não sei se vai afetar tanto o meu resultado. E aqui nós temos um exemplo prático que afeta total 100% do resultado. Tu não vai conseguir, tu não consegue. A gente ali é tudo pelo meu perfil e collab no outro. Graças a Deus existe isso. A gente, né? Ou a ferramenta ali que tu passou pros guris semana passada também ali, de conseguir e todos. Leva de um pro outro, né? Esse tipo de coisa, mas é total, é da pessoa. E uma coisa que eu vejo bastante, que eu vi muito em turmas ali de mentorias, de elas, mas é que as minhas coisas pessoais, né? Cara, tu quer. O que tu quer do Instagram? Fazer gracinha, postar coisinha pras pessoas? Tu quer ganhar dinheiro? Se tu não quer ganhar dinheiro com o Instagram, tá tudo certo. Daí tu pode fazer assim. Mas se tu quer ganhar dinheiro com o Instagram, unifica. Pronto, simples. É que é uma coisa difícil a gente falar isso pra pessoa. O ideal é tu fazer com que a pessoa enxergue, que acho que é a forma que tu tá fazendo, do que tu dizer isso pra pessoa, pra ela fazer isso. É uma responsabilidade muito grande tu dizer para alguém, faça isso, né? Porque tudo é relativo, né? Uma coisa funciona pra uma pessoa, outra pra outra. Mas em relação a isso, daí quer ter o seu perfil pessoal fechado. Pra quê? Sim. Pra quem? E outra, tem um segredo ali, alguma coisa? Se tu faz algo que as outras pessoas não podem saber, não faça. Simples. Se tu tá fazendo alguma coisa que tu tem vergonha que as pessoas saibam, não faz. Ou não posta. Exato. Um dos dois. Porque daí, sei lá, às vezes eu fico pensando, né? O que esse empresário quer fazer que tem que botar num perfil? Vai fazer suruba no Instagram? Vai fumar maconha? O que a pessoa quer fazer que tem que esconder? Se tu quer esconder, se tu tem vergonha que os teus clientes vejam, é porque é algo que não é pra tu fazer. Não faz ou não posta, um dos dois. As pessoas se conectam tanto, né? Quando sabem também um pouco da tua vida pessoal. Total. Se conectam com os teus valores, com a tua rotina, com o que tu mostra ali. Tudo. Então, eu tenho certeza que, provavelmente, quando eu entrei em contato contigo pra ser nossa embaixadora, acredito que tu entrou no perfil da agência, foi fuçar, foi descobrir, quem é que é essa agência? Se não tivesse a cara de ninguém lá... Tu nem conversa. Nem conversa. Tu nem conversa. Tu pensa assim, que estranho, né? Tu nem conversa. Só umas artes aqui, tu nem conversa, assim. Tu nem conversa. E só saiu do campo, foi direto. Do campo foi direto. Bota só o logo ali, tu não sente vontade, tu fica assim, que chato isso. Aí onde eu já puxo pro meu lado, né? Cara, que é hoje um perfil só de conteúdo estático? Nossa. E eu vejo isso direto, assim, que as pessoas não querem aceitar collab. Catálogo. Não querem aceitar collab pra não estragar o perfil de, cara, um teaser lindo desses que a gente fez. A pessoa sendo uma estrela, né? Entrando, e a pessoa não aceita porque, não é da cor do não sei o quê. Cara, tu quer um perfil pra bonito ou tu quer um perfil pra vender? É isso que tem que me dizer. E tu sabe que hoje os conteúdos que mais dão certo são os conteúdos mais orgânicos. Com certeza. Ou seja, aquele conteúdo muito frufrufru, não sei, não dá certo. As pessoas não querem. A gente vê perfis ainda, pra ver como tem isso, provavelmente venha de algumas agências. Daí já vamos falar mal do teu ramo aí. Porque, porque tu sabe que não é a pessoa que tá fazendo, que a pessoa, mas assim, chega a fazer os negócios em cruzinho, em xizinho, em sequência. Cara, tu olha o negócio de, não, mas isso é muito fake. É óbvio que a gente sabe que é feito por agência, mas a agência é mega ultrapassada, que não entende nada, né? Então, até isso, a importância da agência que tu escolhe. Porque daí tu pode estar colocando, eu vejo, dá pena de ver pessoas que eu sei que estão investindo alto naquilo ali, num perfil catálogo. Exatamente. Uma pena, né? Mas como todos os ramos... ou não vai trazer resultado, ou vai ser minimizado. Com certeza, com certeza. E como todos os segmentos, né? Tem os bons e os não tão bons. No marketing também. Falar outra coisa. No marketing também. Mas a gente até tem um post, inclusive, sobre isso na nossa rede social, que fala que essa é uma métrica real. Obviamente ela está um pouco desatualizada, porque a gente mediu faz um tempinho, mas 80% dos nossos clientes já tiveram péssimas experiências com outras agências. Mas todo mundo tem essa dor. Todo mundo tem. Eu tenho esse exemplo em casa, do meu marido Meu marido tinha essa ideia, assim, nossa, vou fazer minha plataforma ali, né, que ele é educador físico, e é só colocar dinheiro e vai, né? Eu digo, gente, se fosse só colocar dinheiro, todo mundo que tem dinheiro teria mais dinheiro, porque é só botar quanto? 100 mil? Se eu botar aqui em marketing, tu vai fazer, né? Não é. Nossa, ele já passou por umas 4, 5 pessoas ali pra... Eu imagino. E não conseguiu fazer o tal, um baita, um negócio, e ele é muito bom.
Ele é muito bom em criação de conteúdo. Ele virou, eu disse, ele chegou a um ponto que ele disse, cara, eu virei criador de conteúdo e trabalho com educação física, né? Tipo, mas ele virou um criador de conteúdo, assim, muito tempo ele trabalhou ali em cima disso, né? Enfim, deu muito certo ali, né? Mais um exemplo prático onde a criação de conteúdo afeta diretamente no resultado, né? Total, acho que foi o Marcos Strider que falou num evento que eu tava com ele, que ele acho que ele é psicólogo, tanto que eu nem sei o que ele é, viu? Ele diz assim, eu sou criador de conteúdo. As pessoas viraram criadoras de conteúdo. Eu tenho conhecimento de alguma coisa, mas meu trabalho é criar conteúdo. Que através da criação de conteúdo, as pessoas te conhecem e compram o que tu quiser vender para elas. Exatamente isso hoje. E tem gente, isso que quando vocês perguntaram, não chegaram a perguntar, mas eu sei que vocês queriam perguntar, do arrependimento, cara, eu queria ter começado isso antes. Perfeito. Fui muito resistente, e tu que ainda não começou, pega esse meu insight aí, eu queria ter começado antes. Queria ter começado antes fazer isso. E a cada mês vai ficar mais difícil. Cada mês vai ficando... O melhor é o ontem, o menos pior é o hoje, né? E se tu deixar pra amanhã, ferrou. Lascou. Aí vai entrar dentro daquela disputa de quem chega muito atrasado geralmente paga mais caro, né? Boa. Pra crescer. Boa, muito boa. Paga mais caro pra crescer. É igual o lote de evento, né? Exatamente. Compra no primeiro lote, compra no segundo, no terceiro, tu vai vendo a diferença. Que era o tráfego, né? Há 10 anos atrás, praticamente. Então, era literalmente quase uma máquina de dinheiro, porque tinha poucas pessoas, aí teve os famosos dropshippings, né? Botava dinheiro e saía muito do outro lado. Aí começou todo mundo a fazer, o que acontece? Se torna caro. Conteúdo também, os primeiros, todo mundo começou a fazer, deu muito resultado. Entregava. Começou a se tornar caro, né? Assim como tudo. Então, e vai se tornar cada vez mais caro. E aí a importância de tu tá sempre ligado, estudando, ou ter parceiros que estudem, né? Pra tu tá à frente disso. Mentores, empresas, né, de marketing também pra fazer isso pra ti. Se tu não quer, tu não precisa estudar sobre isso. Contrate alguém que estudou sobre isso, que saiba, né? Porque daí tem muito isso dentro do empreendedorismo, né? Preciso saber fazer tudo. Não. Seja bom naquilo ali e contrate pessoas que sejam também os melhores nas áreas delas e tá tudo certo. Eu demorei muito pra ter essa virada, assim, de entender que cara, eu não vou estudar marketing, eu não vou estudar tráfego, eu vou contratar o Nicolas pra fazer isso pra mim, porque tu tem a tua carreira nisso, sabe? É essa a questão aí, as pessoas ainda, né, tentam fazer sozinho. O Marcão, que a gente ri, que ele tem um curso que ele diz, faça você mesmo, que ele ensina as pessoas a usar o CapCut, mas óbvio, o mínimo da edição pra pessoa tem que ter uma noçãozinha ali, né, pra fazer alguma coisa, né, daí a gente olha pra ele e diz, faça você mesmo, mas o empresário que faz tudo, né, você mesmo, acaba não tendo tempo principal pra ser empresário, né? Ele não gera um negócio, né, ele é um exército de uma pessoa só. Que aí é a diferença, né, entre ser empreendedor e ser empresário, tá aí. A gente pode mudar essa tecla também. Que daí, se tu é empreendedor, tu faz tudo, tá certo? Tu tá ali apagando incêndio, tu não tem estratégia. Tu não tem estratégia porque não dá tempo. Sim, não tem tu tá ali editando tu mesmo o teu vídeo, óbvio, se tu não trabalha com isso aqui, os donos da empresa editam vídeo porque é a profissão deles, né? Mas no caso, uma pessoa ali, eu que tenho uma empresa de joias, tô eu lá ao invés de trabalhando em cima do meu negócio, criando estratégias a longo prazo pro meu negócio, cuidando financeiro, que também dá pra terceirizar. Dá também, né? Tem os BPOs hoje para empresas maiores, né? Ali que dá para tu terceirizar também. O que tu conseguir terceirizar, cara, terceiriza. Porque alguém que é bom de fato, que é especialista naquilo, que vai fazer melhor que tu. Se tu tá com a cabeça no operacional, tu não tá com a cabeça no crescimento da empresa. E aí, se tu não tá pensando no crescimento da empresa... Quem vai estar? Quem que vai estar pensando? Como é que tu faz pra crescer, né? Não tem. Ou ser bom. Daí hoje eu já cheguei nesse ponto ali da questão da liderança. Estudei muito liderança, me formei em gestão de pessoas, porque foi uma dificuldade. Essa dor aí, pessoa, não tem gente boa pra trabalhar. E óbvio, a maravilhosa era eu, o problema eram as pessoas, né? Até eu entender sobre pessoas. Tipo, cara, tu vai achar a pessoa... Acontece muito de chegar alguém pra uma função lá dentro da elegância. Daí eu vejo, cara, não é pra isso aqui. Ela é boa nisso aqui. Sabe? Tu conseguir... E daí, se tu tá no operacional, se tu tá aqui, tu não vai ver isso, bolha, né? Tu tá dentro, tu não dissocia, não consegue enxergar. Essa pessoa tem perfil pra isso. Daí eu sempre falo pro pessoal que começa a trabalhar lá comigo, pro meu time. 3 meses tu não me dá lucro. E tá tudo certo.
Que eu preciso desse tempo pra conseguir entender o que tu vai fazer aqui dentro que tu vai se pagar. No início acontece, tá tudo certo, faz parte. E aí entra uma questão também, que o empreendedor não quer pagar esse preço. Daí as empresas não crescem porque eles não querem pagar o preço do erro do outro. Tu vai pensar o quê? Não vou colocar alguém aqui pra fazer... Vamos lá. Eu faço melhor. Tipo, quando o Vitor... Hoje, o que o Vitor faz ali com a gente, tu poderia pensar, eu faço muito melhor. Hoje já não, porque o Vitor já tá contigo há um tempo, né? Mas no início, quando o Vitor entrou, eu faço isso melhor. Certamente o Vitor, tu fazia isso melhor já que ele, né? Daí tu vai pensar assim, mas o Vitor pode perder esse cliente. O Vitor pode fazer uma cagada ali. Cara, tu vai perder um cliente quando tu colocar essa pessoa. Ele vai errar e vai acontecer de tu ter que pagar por aquilo ali. Vai acontecer. E esse é o preço que tu paga do crescimento. Sim. E as pessoas não querem pagar esse preço. Querem começar lucrando. Só querem lucrar. E daí vão pensar assim, mas vai chegar a hora que eu vou ter que investir pra conseguir crescer, senão tu não sai dali. Senão não tem como. O colaborador, ele é baseado no LTV, né? Ele tá ali dentro, com certeza. E as pessoas não entendem essa parte. Isso é um grande desafio ali, que eu falo muito e vendo isso, né, do transformar o empreendedor em empresário, é conseguir romper essa barreira, de tu entender que ele não vai ser tu, não vai fazer tão bem quanto tu faz. Talvez sim, né? Futuramente, sim. A ideia é contratar pessoas que façam melhor ainda. Mas nem sempre. É que a gente difícil, fala de realidade, óbvio, na teoria é lindo isso, né? E a gente, vou contratar um especialista nisso, mas no início tu tem dinheiro pra contratar um especialista nisso? Tu não consegue. No início a gente sabe que é assim. Contrata uma pessoa mais júnior. Tu vai ter que fazer, vai ter que apostar nela, apostar no conhecimento. Daí já entra outra questão da liderança. Que as pessoas não querem investir no colaborador. Eu vou investir no colaborador, depois ele vai sair com tudo que eu paguei pra ele de curso. Que bom. Que bom. Que tu impactou a vida de uma pessoa. Não, enquanto ele estava ali, ele fez algo bem feito. Seria muito caro tu ter uma pessoa ali dentro que tá fazendo um serviço ruim. Enquanto ele estiver contigo, tá tudo certo. Bola pra frente. Ou seja uma empresa com um propósito bem definido, que essa pessoa vai pensar 2 vezes antes de sair. Exato. Ela pode querer ficar. Se trabalhar num lugar bom, num lugar agradável, numa empresa que ele tá vendo, nossa, eu tô transformando vidas. Olha o que eu tô fazendo aqui dentro. O cara fica. Sim. O cara fica. O líder não pode ser mesquinho também, né? Tem muito isso. Não posso passar os ensinamentos pra ele, porque senão ele vai sair daqui. Eu já tive empresa de mentoria, de consultoria, daí nesse caso, que eles queriam fazer meta pra equipe, só que o dono da empresa não queria que a equipe soubesse do faturamento. Pior coisa que tem. Então eu digo, gente, mas como é que eles vão saber quanto eles têm que vender pra bater? Que dá, mas se eles souberem. Se eles souberem quanto cada um vende, eles vão saber o faturamento da empresa. Eu digo, o que tem? Cara, eu todo podcast, toda coisa que eu vou, alguém me perguntar, mas quanto é que fatura? Eu digo, falo. Pra mim é um baita orgulho falar. Eu teria vergonha de falar se fosse baixo. Quanto maior, mais eu quero falar sobre isso. Sim. Entendeu? E eles sentem parte daquilo, porque se tu esconde os números... Mas daí ele vai achar que eu tô pagando pouco pra eles. Mas eu deixo assim, totalmente aberta. Agora os guris, que são meus parceiros da produção, a minha Duda lá, né, começou a pedir, eu disse, não, começa a pedir as faturas, porque eu quero que tu comece a conferir o que tá chegando, né? Daí os guris são do interior, né? Daí eles assim, podemos passar pra Duda? Pode passar no grupo? Eu digo, pode. Eu quero que ela veja quanto que eu pago de ouro, de galvanização por mês. Porque daí ela tá vendo ali o faturamento e tá vendo tudo que envolve. Ela tem que saber quanto é que custa, senão ela vai achar assim, nossa, tá milionária. Né? Eu quero que eles vejam, eles têm que ter essa noção. E, qual o medo? Eu não sei, é que vocês já pegam uma geração que já não tem isso, mas a minha... Esse dia eu falei com um cara que é dono de uma loja. Ele disse, vamos lá, no podcast, quero que tu vá lá contar o teu segredo. Não, meu segredo eu não posso contar. Daí o cara deixa de ter um caminho de um marketing, de eu entregar uns corte fera pra ele depois. Fechou uma porta. Porque ele não quer contar o que ele... claro, é só tu faz. É só tu que vai em São Paulo buscar roupa e traz pra vender. Ninguém sabe onde fica São Paulo. Ninguém sabe onde fica o braço. Sim. Sabe? Só tu, é o teu segredo. Isso daí... a minha geração tinha muito isso. Já a próxima já veio melhor. De tipo, cara, eu vou falar mais, porque quando tu chegar a fazer o que eu tô fazendo, eu já tô
mais à frente ainda. Quando ainda se coloca numa posição de mentor da outra pessoa. Claro, vou aproveitar e vou vender, vou te mostrar que eu sei fazer pra te vender. Vem, vamos, passo a passo, te explico direitinho como é que tu produz uma semijoia. Vem junto. E o meu ramo é muito fechado nisso. Porque eles têm o pessoal mais antigo, ele tem esse medo de contar os segredos. Cara, hoje dá um Google. ChatGPT ensina tudo que tu acha que... Eu peguei uma época que se vendia mailing. Sabe o que é um mailing? A gente vendia um mailing. Eu vou te vender aqui a minha carteira de clientes. Tem um mailing de clientes de lojas de semijoias do Rio Grande do Sul. A gente vendia mailing. Comprava mailing, vendia mailing. Olha hoje a quantidade de coisa que tem aí pra gente acessar um cliente, chegar num cliente. E ainda tem gente que vende mailing. Vendem ainda? Tem até ferramentas pra isso. Mas inclusive hoje existe muito, né, esse ponto que as empresas, tipo, por exemplo, o Elon Musk, ele comprou o Twitter, que depois transformou em X, né, em X, baseado no mailing, na carteira de clientes do Twitter. Que ele queria, na verdade, ele tá fazendo outra coisa, ele queria o banco de dados das informações que tinham lá das pessoas, para poder fazer outras coisas, inclusive vender essas informações também. Porque ele pode usar essa mesma carteira para vender informação se ele quiser pro Meta. Claro. Ou para dezenas, milhares de outras empresas. O mundo todo tá ali dentro. E tu sabe exatamente o que as pessoas fazem. Exatamente. Com certeza não foi pela marca, porque ele do nada trocou. Trocou. Ele não tava nem aí, passarinho. E ainda tirou metade das pessoas lá de dentro, um monte de coisa. Botou um logo preto. E de graça não foi. Ele sabe. Ele é uma pessoa que sabe o que faz, né? Não tem, é o que eu digo. Tu pode duvidar dos métodos, mas não, de resultado a gente não duvida, né? E se ele tem resultado, ele sabe o que ele tá fazendo. Não tem erro isso aí. Perfeito. Hoje a carteira de clientes é algo muito importante também para a empresa, né? Mas muitas vezes as pessoas não sabem como extrair mais dinheiro dela, né? A gente fala muito sobre CRM também, né? Que não deixa de ser um controle, de certo modo, do mailing, né? Mas muito interessante. Vamos para o momento ping-pong? Bora. É contigo. Bom, qual que é a ideia aqui, pessoal? A gente vai fazer uma dinâmica, um ping-pong. Então, eu vou fazer umas perguntas pra Jamile e a ideia é que ela responda com respostas bem curtas e rápidas. Vou tentar. 5 minutos depois. Um livro que todo empreendedor deveria ler. Pra mim, vou dar por mim, né? O que fez a diferença pra mim foi o Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. É a base do meu negócio, na teoria dele. Um hábito diário que te ajuda a manter o foco. Hábito diário. Pra mim é ser saudável, isso aí total, assim, de pessoa que treina, porque tu não é um ser separado, empresa, né? Tu tem que estar bem, mente boa, corpo, alimentação, treino, isso é junto, assim. Então, treino, alimentação saudável, com certeza. Tem uma frase que eu falo no meu Instagram, que é: não existe CNPJ forte com CPF fraco. É isso aí. Essa é a base pra mim. E, como eu digo, separado é só no financeiro, o CPF e o CNPJ. No negócio é tudo junto. E a gente também, desculpa interromper, mas a gente leva muito isso Vocês também. que estão estragando o ping-pong, tá? Eu achei que eu tô me controlando. A gente, dentro dessa lógica do se sentir bem, a gente começou a fazer academia de manhã, justamente por causa disso. A gente tem um monte de problema pra resolver no dia. Vamos começar o dia agachando com 200 kg nas costas. Vamos ver se os problemas depois não ficam mais fáceis. Depois disso, o resto Eu treinava de manhã, agora estraguei o ping-pong. Eu treinava de manhã cedo, assim, 6 horas, né, da manhã. Só que as minhas bênçãos aqui, que estão aqui atrás, eles são altamente noturnos. É 1h da manhã. Galera. 1h da manhã, o Marcão mandando criativo pra mim, sabe? Sócia, não sei o quê. Putz, eu tive que me adaptar e tô treinando de noite. Eu te entendo. Esse também é noturno. Aí, às vezes, tem semanas que a gente vai na minha rotina matutina e tá certo. Se adapta. Uma frase ou um mantra que te motiva? Ou que te inspira? Pra mim, muito forte, acho que eu falo várias. Eu sou muito enfática, né, com frases, mas pra mim o empreendedor não precisa ser solitário. Isso pra mim é muito forte, mudou pra mim e eu gosto de reproduzir que as pessoas entendam, né? Até no perfil do cliente de vocês e do meu, as pessoas são sozinhas. Vocês têm um ao outro, como tu falou ali antes, né? Tá dentro da tua cabeça.
Daí, no momento que tu fala com alguém, tu mesmo se corrige, né? E tem empreendedor que não tem essa pessoa, não tem o marido para conversar. Então, empreender não precisa ser solitário. Busque grupos, pessoas na mesma, né? Sentem em boas mesas. Então, para mim, o empreender não precisa ser solitário, é a frase. Perfeito. Tá estragando o ping-pong também, de novo. A TBA, ela é sócia de um grupo de networking feminino, uma comunidade, que é a MQC, que é Mulheres que Conquistam. Então, a ideia é realmente isso, a gente falar sobre negócios, fazer hot seat, falar sobre esse mundo. Precisamos. E uma se conectar com a outra, e é muito legal, porque uma faz negócio com a outra, se conecta, sente acolhidas, né? Porque pertencimento. Hoje é como o senso de comunidade é o pertencimento, as pessoas precisam pertencer e muitas vezes não tem isso em casa, nas famílias, é o único empreendedor da família, sabe? Ou às vezes tem os empreendedores que não pode ouvir todo mundo, né? Tem que saber muito bem quem tu escuta. Então, tu tá num grupo assim é diferencial. E muitas vezes a família vai contra. Normalmente, né? Eu dizia lá na Elegância que o meu maior inimigo eram os maridos, porque elas iam começar a vender, os maridos já começavam, já vai arrumar outra coisa pra fazer, já vai inventar coisa pra perder dinheiro. Era assim, mas 90% dos casos, quando eu ainda fazia esse serviço, né, de eu ir, os maridos me odiavam já. Daí depois, quando elas trocavam, quando elas compravam a sala nova, daí eles já começavam a gostar um pouquinho, né? Se tu pudesse dar 3 conselhos práticos pra quem tá começando a empreender agora, quais seriam esses conselhos? Instagram, primeiro passo. Unifique esse Instagram, por favor, porque as pessoas têm, né, essa questão. O Instagram é aprenda a vender tudo que tu puder, porque se tu trocar de segmento, tu vai ter a estabilidade que as pessoas tanto querem e procure ajuda profissional. Não demore tanto tempo tu tentando fazer sozinho, porque tem pessoas que sabem fazer muito melhor que tu. Então, eu falo as 3 coisas por mim, porque foram 3 coisas que eu demorei pra fazer, tirando a venda, né, porque eu sempre fui vendedora, mas as outras 2 questões ali eu demorei pra entrar no Instagram e demorei pra buscar ajuda profissional para as coisas, e foi uma grande diferença aí pra mim. Perfeito. E agora, estamos encerrando o podcast. Como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, a Vencer Hub também? Tudo, nós estamos tudo no Instagram, no TikTok, todas as formas, e portas abertas, sempre, né? A gente tem como propósito aqui trazer os profissionais que já estão fazendo sucesso ali no off, trazer essas pessoas pro on, e mais uma vez o propósito da empresa acaba sendo uma dor minha, né? Que foi uma dor minha, eu tive muita dificuldade para fazer essa transição, então é o que a gente faz aqui, é o que a gente vende, a gente é muito aberto para parcerias que de fato sejam boas para os 2 lados, né? Nunca o pessoal ganha. É o ganha-ganha, né? O pessoal às vezes tem algo irrecusável aqui para ti, tentando mostrar pro outro que, nossa, eu tô fazendo por ti porque eu sou ótimo. Não quero fazer nada por ti, não tô aqui para salvar ninguém. Eu quero fazer negócios e realmente só vou fazer negócio contigo se eu souber que o meu produto, que o meu serviço vai fazer diferença para ti, porque eu não quero todo mês ter que ir atrás de cliente. Exatamente. Eu quero clientes contínuos ali que eu consiga, enquanto eu conseguir suprir, né, a necessidade desse cliente também. Perfeito. Bom, espero que o podcast tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se inscreva no nosso canal. Nos siga também nas redes sociais, @agênciatba. Também tem os nossos Instagrams particulares. O meu é Maria Goulart R no final. Então, Maria Goulart e o R. Teu? @Nicolas Goulart, _ Show. E é claro que a gente tem um presente para quem ficou até o final. É mesmo. A consultoria de diagnóstico. Consultoria de diagnóstico. Bom, para quem não sabe, nós temos hoje um processo de validação, né, onde a gente olha uma empresa de cabo a rabo por um determinado tempo, né, em torno de 1 hora, onde a gente analisa os principais setores, os principais pilares, as alavancas de crescimento. Isso é quase como se fosse uma mentoria, porque tu sai dali com um mini planejamento estratégico e uma nova visão, uma visão de quem olha negócios todos os dias, diferentes negócios. A gente cobra por isso, né? Porque não existe almoço de graça. É uma consultoria baseada nas mais de 300 empresas que a gente já analisou, já viu, já corrigiu, já ajudou. E hoje, em especial, a gente está disponibilizando algumas vagas, né? Que obviamente vão ter alguns critérios para conseguir ter esse diagnóstico, essa análise, essa anamnese, essa mentoria totalmente gratuita. Tá? Então, só nos seguir nas redes sociais. Também tem um link no YouTube. Na descrição. Que é ela que faz o nosso marketing, então vai saber falar melhor que eu. Então é isso aí. Fechou?
Encerramos então? Aqui. Maravilha, então. Opa, convidada que tá... Muito bom, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.